Tá ótimo, tá ótimo. Então, nós podemos começar, então. Temos aqui, então, esse é o último, somos duas últimas sessões das Saber Jornadas. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos apresentadores, do professor Nobu, que está me dando o apoio, e o professor Ricardo Jorge, que é o nosso debatedor. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo Jorge, que vai coordenar as apresentações, então, dando a palavra para cada um, e cada um terá 15 minutos para a apresentação. Quando faltar 5 minutos, o professor Nobu entra na tela e fala, faltam 5 minutos. Quando acabar o tempo, ele entra e congela a pessoa, dá um raio paralisante, a pessoa fica congelada na tela, não faz mais nada até o amanhã, né? Então, daí... Um katana aqui, ó, tchum, uma espadada no pessoal. E daí vai em frente. Então, o professor Ricardo Jorge, então, assume, passo a palavra ao professor Ricardo Jorge, que também, eu acho que é o primeiro apresentador, não? Não, o primeiro... Não sou. Então você... Só, professor Valdomiro, só lembrando que as perguntas... Vou pedir só... as perguntas devem ser feitas pelo chat, tá? A gente pede para as pessoas não responderem pelo chat, porque daí tem as perguntas para responder no final, né? Pode ter a palavra de novo, Ricardo. Tá. Não, tranquilo, professor Valdomiro. Bom, agradeço a todo mundo a presença aqui nas ciberjornadas. São as primeiras ciberjornadas de quadrinhos, né, provavelmente, tá? Então, boa tarde a todo mundo, boa noite para mim, né? Mas, enfim, eu vou pedir apenas uma gentileza, que meu computador aqui deu uma leve travada, aí eu vou pedir para o professor Valdomiro apenas vai me anunciar a primeira pessoa que vai participar aqui da mesa, por gentileza, porque em tempos de novo normal isso acontece, né? Então, vamos então passar a palavra para o Luiz Fernando Nascimento Menezes, que vai falar sobre a diversidade de gêneros do discurso no jornalismo em quadrinhos brasileiro. Então, Luiz Fernando, você tem a palavra, e no momento que você disser ok, o professor Nobu começa a cronometrar o seu tempo. Tá, deixa eu só colocar a apresentação aqui. Eu peço a todos para te desligarem o microfone para ficar mais fácil de não termos problemas de... Vocês estão vendo a tela? Estamos. Ok. Sim. Ok. Posso começar, então? Pode. Muito à vontade. Como o professor Valdomiro já adiantou, o meu título, o meu trabalho que eu vou apresentar hoje é a diversidade de gêneros do discurso no jornalismo em quadrinhos brasileiro. Eu me chamo Luiz Fernando Nascimento Menezes, ao contrário do que vocês estão vendo aí na telinha, que está a Amanda Ribeiro, mas, enfim, eu sou o Luiz Fernando, não sou a Amanda. E venho aqui apresentar um resumo dos resultados da minha pesquisa de mestrado que foi feita na Unifesp com orientação do Dr. Paulo Ramos entre 2018 e 2020. Só para deixar bem claro assim, o que a gente está falando como jornalismo em quadrinhos, eu coloquei um trabalho do Pablito, que ele publicou esse ano, em que ele entrevista uma motogirl, uma mulher que trabalha fazendo entregas de alimentos, de outras coisas. E só para deixar claro, por exemplo, olha, isso com certeza é quadrinho. Vocês conseguem ver a sequencialidade, os quadrinhos, os balões. E isso com certeza é jornalismo. Então você consegue ver que tem uma entrevista que a pessoa está falando que o Pablito falou, escreveu o que ele ouviu. Então, isso com certeza é os dois. Então, isso é o que a gente está entendendo como jornalismo em quadrinhos. Só para adiantar antes para vocês. Mas o trabalho nasceu com uma ideia de que o jornalismo em quadrinhos seria um gênero ou ele seria um gênero do jornalismo, ele seria um gênero dos quadrinhos. Eu estava com essa dúvida e a minha hipótese era de que o jornalismo em quadrinhos não é um novo gênero de jornalismo ou sequer um novo gênero. Ele, na verdade, é uma fusão, é uma interseção do jornalismo e dos quadrinhos. É um rótulo que a gente dá para esses trabalhos que se encontram nessas duas áreas. Então, a ideia da pesquisa
o objetivo geral da pesquisa era verificar as diferenças genéricas dos discursos jornalísticos em 3 obras recentes de jornalismo e quadrinhos brasileiro. A dica, inclusive, foi do orientador, do Paulo, que falou assim, que não existe muito estudo sobre as obras de jornalismo em quadrinhos no Brasil, então aí a pesquisa aproveitou essa falha, de certa forma, na pesquisa acadêmica, esse vácuo, né, de pesquisas, e a gente escolheu 3 obras em livro publicadas no Brasil de jornalismo em quadrinhos. E aí tem os objetivos específicos, que era definir os gêneros jornalísticos de cada obra pela perspectiva dialógica do discurso e fazer um aprofundamento da questão do jornalismo em quadrinhos em relação ao gênero. Eu escolhi essas 3 obras, que é Notas de um Tempo Silenciado, do Robson Vilauba, Corta-Bundas, do Thales Rodrigues, e Raul, do Alexandre de Maio. Todas elas foram lançadas recentemente, de certa forma, né, 2015, 2017. Então, só para entender como é que foi feita a pesquisa. A gente partiu de 2 teorias, a gente usou praticamente duas perspectivas teóricas. A perspectiva funcionalista e a perspectiva dialógica. A perspectiva funcionalista foi com base na classificação Marques de Mello, que é uma classificação que é ensinada em praticamente toda a faculdade de jornalismo e que entende que o jornalismo é dividido em 5 gêneros. No começo era 3, informativo, opinativo e... me fugiu o nome do terceiro, deixa eu só fazer a colinha aqui, interpretativo. E depois eles foram adicionando outros 2, né, que foi o gênero diversional em 1975 e o gênero utilitário em 2008. A ideia dele era bem funcionalista mesmo. Os gêneros são formados, podem ser classificados de acordo com a função dentro da esfera jornalística, e eles são separados em... Eles são separados em tipos. Então, por exemplo, tem em formatos. Por exemplo, o gênero informativo, ele tem 4 formatos, que é a nota, a notícia, a reportagem e a entrevista. Então, segundo a teoria funcionalista e segundo a classificação Marques de Mello, nota, notícia, reportagem e entrevistas pertenceriam ao mesmo gênero, que seria o gênero informativo. Nós, no entanto, usamos a classificação Marques de Mello mais como um ponto de partida, porque a perspectiva que a gente adota é a perspectiva dialógica dos círculos de Bakhtin, que tem como os 3 principais autores o Bakhtin, o Voloshinov e o Medvedev. Essa perspectiva, ela entende que o enunciado, o livro, o texto, o quadrinho, ele é uma totalidade. Você não pode ler, você não pode entender, você não pode interpretar um enunciado só pela sua materialidade. Você tem que levar em conta o espaço e o tempo da enunciação. Então, por exemplo, você tem que pegar, se você vai ler um livro, por exemplo, você tem que entender que o formato livro já muda o jeito que você tem que ler aquela questão. A esfera em que ela está, em que o enunciado foi feito, muda também a interpretação e coisas assim. E uma ideia de que todo discurso dialoga com outro discurso. Então, a ideia de que nada no mundo é novo, nenhum discurso é novo, toda fala que você faz, todo enunciado que você faz é baseado em outro discurso. Então, toda matéria, toda notícia feita é baseada nas notícias anteriores que foram feitas anteriormente no jornal, pelaquela pessoa, essas coisas. Em resumo, a perspectiva dialógica determina os gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados. Então, são enunciados que têm uma certa estabilidade, eles têm alguma coisa em comum. Enunciados do mesmo gênero têm... desculpa, gente, eu acho que está furando uma parede aqui. Desculpa, me tirou a concentração. Tem uma certa estabilidade, então coisas que se repetem entre os enunciados, mas esse relativamente já dá a dica, assim, que existem certas diferenças entre eles. Eles defendem que os gêneros, podem ser divididos em 3 características, que é a estrutura composicional, que, vou ser bem resumido aqui, cara, porque é difícil explicar muito essa teoria.
A estrutura composicional é realmente a estrutura do texto, se ele é feito de títulos, se ele tem, o que ele tem, ele é composto, né? Se ele é feito por parágrafos, se ele é só um texto corrido, coisas assim. O conteúdo temático, que não é o tema do enunciado, mas é mais como aquele enunciado se relaciona dentro da esfera dele, qual que é a função dele dentro daquela esfera. E o estilo, que são as escolhas linguísticas e as escolhas estilísticas do autor. O gênero pode ou não deixar ter estilo. Existem gêneros que o estilo dele é não ter um estilo, tem um estilo fechado, por exemplo. Por exemplo, carta. A carta, não dá para você escrever qualquer coisa que ele não deixa de ser uma carta, por exemplo. E, como eu venho falando até agora, ele acredita que o discurso é separado em esferas ou campos discursivos. Então, os quadrinhos são uma esfera com tradição, com gêneros diferentes, com tipos de enunciadores diferentes, enquanto o jornalismo é outra esfera, com outros gêneros, outros enunciadores, e assim vai. Aqui eu coloquei só um resumo do que a ideia de gênero na perspectiva dialógica, né? Então, tem a ideia de esfera, a ideia de tradição, a ideia de estrutura, conteúdo temático e estilo, e as formas de pensar, a ideia de que um gênero é uma maneira também da gente pensar. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, o Ricardo já ouviu esse exemplo quando eu apresentei, mas para mim é o exemplo mais clássico. Quando a gente vai fazer uma apresentação aqui nas Cyberjornadas, a gente pensa antes no modelo apresentação, no gênero apresentação, para a gente poder organizar o nosso discurso em uma apresentação. Então, o gênero, antes de tudo, é uma forma de pensar. E essa questão da dupla orientação da realidade também eu já te falei antes, de que dentro do texto e fora do texto, dentro do enunciado e fora do enunciado. Agora explicadas as perspectivas do gênero, a gente pega... Eu separei aqui 4 perspectivas de jornalismo em quadrinhos que eu encontrei quando eu estava fazendo a pesquisa. Em relação ao gênero, existem pessoas que acreditam que o jornalismo em quadrinhos é um gênero da não ficção. Tem gente que acha que é um gênero próprio, então não é um jornalismo, o jornalismo em quadrinhos não é jornalismo, não é um gênero de jornalismo, é um jornalismo em quadrinhos, é um gênero diferente. Tem gente que acredita que o jornalismo em quadrinhos é uma reportagem escrita, né, finalizada por meio dos quadrinhos, e a perspectiva que eu acredito, né, que eu segui, que é de que o jornalismo em quadrinhos é um rótulo, dado a trabalhos jornalísticos finalizados com a língua dos quadrinhos. Luiz Fernando, você tem 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Essa perspectiva, inclusive, foi iniciada, digamos assim, com o trabalho, a tese de mestrado, a dissertação de mestrado do Souza Júnior, do Juscelino Neco de Souza Júnior, e o Paulo Ramos também vai por essa linha, de que o jornalismo em quadrinhos não criou um gênero novo, ele simplesmente finaliza gêneros já existentes do jornalismo na linguagem dos quadrinhos. Então, esse é uma representação gráfica do que é jornalismo em quadrinhos para a gente. Essa interseção, essa junção entre as duas esferas. Aí, só explicando rapidinho como foi feita a pesquisa, a gente partiu da esfera jornalística, analisou a esfera jornalística, foi para o formato livro, e aí chegou nos gêneros para depois chegar nas obras. Aí, só fazendo um resumo bem rápido também, a esfera jornalística, ela tem algumas características dela mesmo, de que todo enunciado tem vários participantes, vários interlocutores e vários autores, então uma notícia não tem como autoria só o repórter, mas também o jornal, o editor, as pessoas que revisaram. Ele circula por várias mídias, né? Então, impressa, mídia online, áudio, vídeo. A interação do autor e o leitor é mediada por meio, né, de um texto, por meio de alguma mídia, e existe essa relação com o tempo. Geralmente a ideia de jornalismo é que ele está atrelado ao noticiário, né? Tipo, as notícias devem ser até ao que está acontecendo ontem, por exemplo.
Já o formato, né, que a gente escolheu, que foram 3 livros, também e tem a ideia de múltipla autoria, tem a editora, tem o revisor, tem o autor mesmo, que a gente chama de autor. As regras da esfera ainda permanecem do jornalismo, mesmo sendo em uma mídia pouco usual no jornalismo, mas há mudanças significativas no consumo e na distribuição, né? Porque um livro é muito mais caro que um jornal, por exemplo, mas ele tem um espaço muito maior do que uma folha de jornal. Só que, voltando às 3 obras que a gente viu, e agora eu vou rapidamente falar, porque eu não tenho muito tempo, de quais foram os gêneros que a gente encontrou em cada uma das obras. Primeiro foi a reportagem, que a gente encontrou no Notas de um Tempo Silenciado. A gente acredita que seja uma reportagem porque a relação dele com o tempo, principalmente porque a relação dele com o tempo, não é imediata. É uma história sobre... São várias histórias da ditadura militar, então isso nunca sairia num jornal se não fosse por uma reportagem, uma coisa... Não é uma notícia, é uma reportagem porque ela tem uma ideia de durabilidade maior. Ela faz mais entrevistas, ela aprofunda mais, e ela traz fatos que não são noticiosos, né? Não é uma coisa muito que perde a validade se passar meses e anos. A estrutura é baseada praticamente no texto jornalístico normal, com título, linha fina e tópicos frasais. Aqui a gente tem uma página do Notas, por exemplo, só para vocês entenderem. Aí o corta-bundas é um outro gênero, é o gênero da história de interesse humano. É um gênero que foi adicionado mais tarde, né, na ideia da classificação de Marcos de Mello, que a ideia dele por trás, a principal característica dele é a estilização. 1 minuto. Opa, o relato não é tão... Não se importa muito com a narração em si dos fatos, mas sim com a estilização, com a emoção que o autor passa. Aí tem uma página do Corta-Bundas. E, por fim, Raul é um perfil que é baseado principalmente na humanização do personagem e no enfoque da pessoa perfilada. Então, é como se você tirasse uma foto da pessoa e passasse isso em forma de enunciado. E aqui tem uma foto do Raul, uma página do quadrinho. E aí, agora, considerações finais, espero que não alongue muito. Vimos que a perspectiva dialógica do discurso permite uma análise detalhada dos gêneros em comparação com a perspectiva funcionalista. Se a gente usasse só a classificação Marcos de Mello, era capaz que a gente não ia encontrar tantas diferenças genéricas, assim, porque ela só leva em consideração a composição, o conteúdo temático, e não as outras 2 características, e nem a dupla orientação da realidade. Vimos que o jornalismo em quadrinho abriga diversos gêneros, e que essa diversidade de gêneros pressupõe uma grande quantidade de estilos, porque uma das coisas que eu mais tinha, como que eu posso falar, não é ranço, eu era um pouco, eu tinha um pé atrás com todos os trabalhos que seguiam Joe Sacco. Todos os trabalhos iam pelo mesmo estilo de Joe Sacco, e o trabalho mostra a minha pesquisa mostra que não precisa seguir Joe Sacco ipsis literis para você fazer jornalismo em quadrinhos. E agora, a minha ideia para um possível doutorado é se cada gênero possui particularidades, como a linguagem dos quadrinhos pode potencializar. Passou 1 minuto. Essa é a última tela, se eu não me engano. E há particularidades dentro do jornalismo em quadrinhos? E essas são minhas referências. E obrigado. É isso. Desculpa ter passado 1 minutinho aí. E o resto vai ficar para o debate. Tudo bom, Luiz Fernando? Há quanto tempo? Nem estava lembrando que você era você. Tudo bom, cara? Tudo bom. Estava na banca dele ano passado. Bom revê-lo, cara. Bom, quero agradecer aqui a fala do Luiz Fernando, agradecer o professor Valdomiro que fez as minhas vezes, dizer que a barba do Amaro Braga está entre a do Valdomiro Vergueira e do Karl Marx, impressionante. Agora que eu botei o óculos e eu vi como ela está, assim, portentosa. Bom, agora a gente vai chamar a Larissa da Rosa Rabelo Cardoso e o Regis Schwab, acho que é assim que se pronuncia, Schwab, perdão se eu estiver errado, jornalismo em quadrinhos, a hibridação e narrativas jornalísticas. Eles estão aí? Estão, né? Estamos aqui. Eu posso começar a colocar a apresentação dos slides? À vontade. Tá, então vou colocar aqui já.
colocar em tela Assim que cheia. você me der um ok, eu começo a contar o tempo. Tá, vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Sim, sim. Nobu, Tá, você é o então nosso tá. gestor do tempo, então? Você é o nosso O tempo, relojoeiro? como eu falei, são 15 minutos. Quando faltarem 5, eu sinalizo. Quando faltar um, se por acaso não tinha terminado, eu também entro e vou enchendo o saco até a pessoa. Ótimo. É bom saber que o Nobu é o nosso doutor Manhattan. Obrigado. Ok? Tá Quando bom, quiserem. então, tá. Por mim tá tranquilo. Podemos começar? Então, pode começar. Tá contando. Tá. Então, eu sou a Larissa da Rosa, eu faço mestrado em comunicação na Universidade Federal de Santa Maria, e esse trabalho eu escrevi junto com o meu orientador, né, que é o Regis, que está aqui também, que ele é professor, né, ele desenvolveu do curso, ele é da área de jornalismo também, eu sou formada em jornalismo, por sinal, e o trabalho é jornalismo em quadrinhos, a hibridação e narrativas jornalísticas. Então, a intenção desse trabalho era identificar algumas bases teóricas no campo de quadrinhos e comunicação, partindo do ponto de que o jornalismo em quadrinhos seria um produto híbrido, né, um produto e um processo híbrido. Então, seria identificar essas abordagens teóricas dos estudos da comunicação, né, e principalmente os conceitos de hibridação também, mas partindo de autores que fossem latino-americanos, que eles não trouxessem uma noção tão hegemônica do campo. Então, os conceitos iniciais seria, né, que a hibridação seria um aspecto constante na contemporaneidade, é uma característica do tempo que a gente vive, né, e a partir disso também nascem essas mesclas de conceitos e técnicas e processos, como é o jornalismo em quadrinhos, né. Ele tem uma exploração que é cada vez mais crescente, né, e sobretudo no contexto da América Latina, que tem sido cada vez mais explorado com essas abordagens mais investigativas e as problemáticas sociais. Então, a intenção também é compreender mais sobre essas hibridações geradas a partir do jornalismo em quadrinhos, né, e situar esse produto e esse processo nessa interface de campos de conhecimento e linguagens, que é onde ele emerge, né. Então, falando um pouquinho das teorias da comunicação e da hibridação. No momento inicial, então, foi pontuado Francis Simões, né, que elas falam bastante de teorias da comunicação, e elas pontuam que na América Latina, a partir da década de 70, mais ou menos, começou a se tomar um caminho teórico muito diferente dos estudos da comunicação que haviam antes. Então, tem um enfoque mais interdisciplinar, focado na transformação social, e encarando a comunicação também como um processo não fragmentário. E por que é importante pontuar isso, né? Porque isso abre campo, né, de possibilidades teóricas para estudar esses produtos que a gente encontra, né, na contemporaneidade. Outro autor importante também seria o Martim Barbeiro. Ele tem inúmeros estudos, assim, mas seria principalmente para entender como é que funciona essa comunicação no final do século XX e até a atualidade, né? Então, ele trabalha bastante com o resgate das culturas populares, das relações complexas entre a cultura e a mídia, e também as reflexões sobre as novas tecnologias. Isso seria importante na questão de mapear, né, identificar esse lugar estratégico que a comunicação tem nas reconfigurações dos modelos sociais. Ou seja, essa questão de que a sociedade muda, né, muda as formas de criação, de circulação e de consumo, e que a comunicação ela tem que se adequar a essas questões, e que acaba gerando também essas condições de existência, né, que proporciona o jornalismo em quadrinhos. Daí depois eu trouxe alguns conceitos de hibridação aqui, né, trazido aqui, começando por Canclini, né, que acho que é o clássico da hibridação, assim, que ele fala que esses processos socioculturais, que as estruturas e as práticas, elas existiam de forma separada, elas se combinam e geram novas estruturas, novos objetos e práticas, né, ele também fala que é necessário, a partir disso, reformular os conceitos, né, e porque muitos conceitos mudam a partir da hibridação, né, de multiculturalidade, diferença, identidade, etc. A Santaella também traz conceitos sobre a hibridação ser uma mistura de materiais, suportes e meios. O Machado traz que, principalmente na época que a gente vive, nesse universo da cultura também, se mostra muito mais híbrido e turbulento do que em outros momentos anteriores, né? E eu acho muito legal esse esquema que o Machado traz, que tem muito a ver também com o que o colega falou anteriormente, na apresentação anterior, seria esse esquema de expansão e intercepção de áreas de conhecimento, né, onde cada área de conhecimento seria um núcleo duro, que seria a essência imutável das formas e os conceitos e técnicas, enfim, todas as questões inerentes àquele campo de conhecimento, mas tudo está em constante expansão,
e acaba se interceptando e gerando novas formas de conhecimento, novas formas narrativas, enfim, né? Também é importante salientar outros conceitos do Canclini, que ele fala que a hibridação pode surgir por acidente, de imprevistos, mas que também pode ser resultado, né, de reconversões, reinvenções e reformulações criativas, que é bem interessante, né, da questão do jornalismo em quadrinhos. Tem práticas que elas já nasceram nos lugares da intersecção, né, que elas já nasceram como um híbrido, como é a própria linguagem da história em quadrinho. Também é interessante os conceitos trazidos pela Catani, porque ela fala muito sobre essa questão da coexistência de linguagem se opor à pureza, né, sobre as poéticas atuais serem marcadas pela transitoriedade e pela diferença e abandonar aquelas questões de unicidade e pureza que tinham anteriormente, né. E tudo isso é muito legal no sentido de que consolida essas alternativas para a expressão narrativa, né, e também faz que a gente encare a hibridação não só como um conceito, né, mas como uma forma de construir essas narrativas, né, como um princípio construtivo. Então, se tratando do jornalismo em quadrinhos em si, eu coloquei umas imagens aqui de narrativas jornalísticas em quadrinhos bem conhecidos, assim, que eu gosto bastante no âmbito mais internacional. Mas, enfim, por muito tempo as histórias em quadrinhos foram vistas como uma arte inferior infantil, tinha esse estereótipo, né, infelizmente, como todo mundo já sabe, assim, mas ali a partir dos anos 80 mudou esse caráter, né, ali, principalmente com as histórias de herói, né, foi visto como uma coisa mais adulta, e ali a partir dos anos 80, 90, começou, principalmente ali com o Joe Sacco, com as narrativas biográficas ali como o Mouse e tudo mais, a ser usada como uma ferramenta jornalística, né, em primeiro momento, digamos assim. Mas ao longo do tempo isso foi se reformulando. Na América Latina também tem sido cada vez mais explorado, né, como eu comentei antes, com essas abordagens investigativas, essas problemáticas sociais, e o que é muito interessante também é que tu pode usar recursos imaginativos que eles não seriam contemplados no jornalismo convencional, né. Então tem várias hibridações presentes dentro dessa questão do jornalismo em quadrinhos, né, que seria o jornalismo e a história em quadrinhos, que tem as suas linguagens próprias, assim, e um é mais atrelado à questão documental e outra questão mais atrelada às subjetividades, e muitas vezes no estereótipo das pessoas, ludicidade também. Tem a questão do visual e verbal, né, que é uma hibridação bem aparente, mas também tem outras hibridações, por exemplo, as questões interpretativas e literárias do relato, né, que tu pode, geralmente, em algumas formas narrativas jornalísticas, tu não consegue contemplar, e nessa tu consegue de maneira muito interessante, assim, no próprio desenho ou na forma de construir a narrativa e toda essa estrutura, né, enfim. E também pode trazer hibridações, né, proveniente de outros conceitos e técnicas de outras áreas, né, da produção de visual, que também é sequencial, né, que daí tem toda a questão de ritmo e tudo mais, da fotografia também, com enquadramentos, etc., da ilustração das artes visuais, na forma de representação, na escolha de materiais, de estilo de desenho, do design gráfico, na própria questão da leitura da informação, da diagramação, da literatura, nessas coisas que eu já comentei, desculpa, eu falei errado, nas coisas que eu já comentei antes sobre as questões interpretativas e literárias do relato. Enfim, são inúmeras as possibilidades, né. O interessante disso é que gera essas novas formas narrativas, né, que não é só uma simples forma de representar, de usar um recurso para representar uma história de maneira diferente, né, mas existe toda uma estruturação narrativa diferenciada, porque o jornalismo em quadrinhos, ele tem uma estrutura diferente, ele tem uma forma, um processo criativo diferenciado, né. É legal também essa questão de evidenciar os aspectos da subjetividade do relato. Essa forma narrativa tem muito potencial estético, narrativo, semiótico. Ele implica numa nova forma de ler a narrativa jornalística, tem muito potencial comunicativo, e o principal, assim, que eu quis salientar é que não possui bases teóricas muito consolidadas, como outros gêneros jornalísticos, outros campos dentro da comunicação tem, né. Então, foi uma tentativa de identificar esses fundamentos teóricos que podem auxiliar, né, no entendimento das circunstâncias que cercam a existência dessas narrativas, né. Então, não sei se eu não estou falando muito rápido, mas eu fico com medo de não dar tempo, vou falando assim. Mas, sobre as considerações finais, né, eu queria salientar que esses produtos, né, eles são um resultado da maneira atual de ler o mundo, que esse mundo, né, esse mundo contemporâneo, ele tem esse misto de conhecimentos e influências constantes vindo de diversas
campos de conhecimento, né? E as teorias da comunicação das últimas décadas, principalmente essas da questão da América Latina, a partir dos anos 70, ela contempla essa multiplicidade de conhecimentos e intercepções de campo no sentido de que prevê as coisas de uma maneira... Prevê não, né? Ela encara as coisas de uma maneira não tão fragmentária também, né? E prevê essas interdisciplinaridades. Então, é importante também salientar o híbrido como uma tendência comercial, produtiva, cultural e comunicacional, né? Então, essas reinvenções, essas reconversões, enfim, previstas pelo Cancrini, como ele pontua, né? Seria uma busca de uma expressão diferenciada na maneira de contar uma história. 5 minutos. Tá bom, obrigada. E, deixa eu ver aqui mais. Não, daí seria também a questão de encarar a hibridação como um princípio construtivo, que pode ser muito explorado, e inclusive, né, pode ser muito explorado dentro do campo do jornalismo, que abre esse leque de possibilidades para novas formas, né, e não só da construção narrativa, mas também da produção, obviamente, né, mas também da leitura e do consumo, né, dessas informações. Daqui as referências bibliográficas do trabalho. Ai, gente, eu falo demais. Mas, enfim, é mais ou menos isso, assim. Ok, Larissa, obrigado. Como você tem aí uns 4 minutos, né, professor Nobu? Não sei se o professor Regis não gostaria de complementar alguma coisa, ou não. Está no tempo da apresentação Sim. de ambos, se ele quiser, né? Ele pode utilizar esses minutos, sim. Cadê o Regis? Ou não, né? Ou não, acho que ele não. Acho que o sinal dele caiu, ele não está mais aí. Olha só, deixou a Larissa sozinha na mão, que coisa feia. Já não basta não ter paçoca e não ter um orientador, aí fica feio. Não, mas é mais ou menos isso, assim, eu acabei falando bem rápido, com medo que não desse tempo, assim, mas eu acho que outras questões a gente pode comentar junto, assim, no debate depois. Certamente, já está tudo anotado aqui no meu caderninho. Obrigado, Larissa, pela apresentação. Obrigada. Tá? Respira um pouco. Relaxa um pouco, tá? Eu não vou me apresentar, gente, eu acho muito feio, parece que eu divido o pele, na boca própria é feia, né? Então, se alguém quiser me apresentar, por gentileza, para não ser eu mesmo, eu fico meio envergonhado, porque eu estou compartilhando a tela aqui. Eu vou ter que me apresentar mesmo? Então tá, né? Então, a próxima pessoa sou eu mesmo. Obrigado, Nobu, vai lá, à vontade. Não, vai ter que se apresentar. Então tá, tudo bem. Vou ler meu nome aqui para não errar, né? Eu sou Ricardo Jorge, tá? Estou como debatedor aqui dessa mesa também e vou apresentar o trabalho intitulado Os Quadrinhos como Meio de Explicação das Mudanças Climáticas, um início de análise narratológica. Perdão pelo título quilométrico gigantesco, mas o tamanho é quase do tamanho do resumo que tinha que apresentar aqui pela jornada, mas enfim. Gente, bom, boa tarde. O meu trabalho... Não sei se está aparecendo aí para você, se está carregando. Acho que ainda não. Acho que está carregando agora. Ele é aquilo que um antigo professor meu, o professor Antônio Fausto Neto, hoje está na Unicinos, chama de pesquisa de tiro curto. O que é isso? Eu vi uma chamada de uma revista sobre mudanças climáticas, né? Acabei perdendo a prazo da chamada, mas difícil outra questão. E eu me perguntei, os quadrinhos têm alguma ligação a ver com mudanças climáticas? Eles discutem isso de algum modo? Tá? E aí a primeira coisa, eu recebi isso aqui de um ex-aluno, alguém talvez tenha usado isso aqui, né? Mais um trabalho genial assinado por Laerte, tá? Que quadrinho é bom para tudo, né? Qual a solução para o controle e manipulação das mídias sociais? História em quadrinho. Você disse o mesmo sobre a crise climática. Quadrinho é bom para tudo. Vamos ver se é bom para tudo mesmo ou não, tá? E o que me chamou a atenção, depois de ter essa coisa encafifada, é a leitura de um documento redigido pelo Adam Corner, que é de uma instituição britânica de pesquisa sobre o clima, tá? Climate Visuals. E nesse texto, na internet, PDF, uma das coisas que ele elenca nele é um questionamento sobre o vocabulário visual usado para mostrar a questão das mudanças climáticas no mundo. E ele falando, olha, gente, ursos polares, pinguins e geleiras derretendo não chamam a atenção das pessoas.
E a partir daí, além de pesquisador de quadrinhos, mas também como pesquisador da área de infografia, fiquei me perguntando como é que a gente pode visualizar graficamente uma mudança climática em quadrinhos. Alô, Houston, temos uma interferência? Rádio Pirata, alô, Houston, temos uma interferência? Tem microfone vazando, verdade. Alô, alô, Houston, temos um problema na base. Pronto, parou. Tá? Eu desativei o microfone lá. Obrigado, Nubu. Tá? Então, como visualizar graficamente uma mudança climática nos quadrinhos? Foi a pergunta que me veio à mente. Tá? E as minhas indagações, as minhas primeiras perguntas foram como é que são construídos visualmente, narrativamente, os personagens que representam o clima nos quadrinhos brasileiros? A partir do pressuposto, que a gente vai ver que é equivocado, de que havia uma espécie de antropomorfização desses elementos, que havia alguém representando a natureza, o que quer que seja, nesses quadrinhos que falavam de mudanças climáticas. Qual o papel narrativo deles, como a natureza era representada e qual o papel do estilo gráfico de desenho. E para isso, dando coerência ao meu percurso, trabalhando um pouco a questão da teoria da narrativa, da narratologia, tentei analisar alguns aspectos dos conteúdos dessas narrativas, né? Personagem, papel narrativo e formas de representação gráfica, ainda que em alguns momentos a questão não seja mais tanto de o que está na história, mas como essa história é contada. Mas aí daria margem para uma outra discussão que não caberia aqui. Tá? E aí, depois, ao longo da pesquisa, eu fui vendo que eu tive que incluir depois a questão da tipologia textual. Tá? Porque os títulos que eu selecionei no meu corpus, eu apenas procurei títulos que eu achasse fossem pertinentes, fáceis de localizar, e só depois eu me toquei da questão, foi uma falha minha de percurso metodológico, de que eles têm finalidades comunicativas distintas. Um é na cartilha, outro é num quadrinho institucional, outro fazia parte do trabalho de ONG. Então, cada um deles tinha propostas diferentes e aí, de algum modo, era muito arriscado, só depois eu percebi, juntá-los todos, porque apenas a única coisa em comum entre eles é a questão da mudança climática, sem respeitar essas questões textuais, de gênero, de finalidade comunicativa e outras. Tá? Mas aí, movido pela curiosidade, ainda assim fui ver, bom, será que tem alguma coisa sobre o assunto nos quadrinhos? E aí eu cheguei a essa tela, tá? Essa tabela, perdão, de publicações desde 2008, publicações em espanhol, em inglês, em francês, em italiano e em português no Brasil, alguns trabalhos que são voltados para a questão aí dos quadrinhos discutindo a mudança climática, e eu percebi que, opa, isso aqui pode ser uma coisa interessante, porque algo que parece muito distante da gente está muito perto como pesquisador quando você vê quadrinhos, e você vê, por exemplo, ali na sexta linha, o Stan Lee, que antes de falecer desenvolveu um trabalho com um coletivo de quadrinistas e uma instituição, uma ONG na Índia, para criar o Chakra, o Invencível, um personagem voltado para o mercado indiano. Tá? Então você tem uma série de possibilidades aí. Depois, se alguém quiser, eu passo essa tabela, esse PowerPoint para vocês, o PDF com esse material. E aí chegamos no corpus analisado, tá? Eu peguei 4 títulos, o Heróis do Clima, do Caco Galhardo, um trabalho de uma agência de comunicação Forest, que é uma série de trabalhos chamada Forest Comics, o Magneto e sua turma, que é um quadrinho feito pelo anteriormente conhecido como Dan Arrows, né, o Danilo Adoeira, que é lá de Belo Horizonte, é um quadrinho institucional feito pelo Colégio Magnum, lá de Belo Horizonte, e a cartilha feita pelo pessoal da UNB e desenhada pelo Jean Galvão, num clima de prosa. Tá? Só aqui já fica claro que cada um deles tem finalidades bem distintas. Um era um produto da Abril e de uma ONG, de um selo, Planeta Sustentável, que depois foi, aspas, incorporado pelo metrô lá de São Paulo. O Forest é uma agência que trabalha com causas ecológicas, climáticas e tudo mais. O Magneto e sua turma, que é um trabalho institucional, é um trabalho voltado para divulgar, no final das contas, a escola Magnum. E a cartilha, que é voltada para, em tese, as famílias do semiárido do sertão nordestino, mas também outras pessoas que tenham interesse. Tá? Daqui os endereços dos 4 materiais que eu analisei. Tá? E os resultados iniciais da pesquisa, a primeira coisa, assim, qual a constituição visual e narrativa dos personagens que representavam o clima? E aí eu quebrei a cara logo de cara, porque não havia nenhum personagem que representasse formalmente, eu sou a natureza, eu sou o clima, eu sou o sol, o que quer que seja, tá? Esse personagem. Então, a ideia inicial de antropomorfização, ela
ficou deixada de lado, hipótese jogada fora, descartada plenamente. Depois vem a questão do papel dos personagens. Como esses personagens não eram antropomorfizados, também não tinham nenhum papel. E aí o que me chama a atenção nesse segundo momento é que, consequentemente, a natureza é sempre retratada como um ser passivo, que aparentemente sofreria a ação dos seres humanos. Na terceira pergunta, representação visual e textual da natureza nesses quadrinhos, tá? A gente tem, obviamente, por serem quadrinhos, a gente tem representação visual dos elementos mais comuns, né? Geleiras, planetas, desertos, cafezais, no caso do Heróis do Clima. Heróis do Clima é curioso porque a história se passa, os seus protagonistas estão em Marte, e é tudo desenhado com cor entre vermelho, barro, cobre, mais ou menos, tem um certo estranhamento, depois você vê que eles não estão na Terra, efetivamente. E usa também gráficos e esquemas. O da Forest Comics, a natureza é simbolizada e metafotografada numa única árvore, tá? Nada mais. Magneto e sua turma são apresentados montanhas, gases, atmosfera e sol. E num clima de prosa aparece um pouco de imagens que remetem não apenas ao sertão nordestino, mas também de algum modo. Tá? E aí você tem os conjuntos de representações textuais, né? como se refere à natureza, às mudanças climáticas. Então, aquecimento global, recorde de temperatura, tá? Ou, em outros casos, como no clima de prosa, a roça, o sertão, as chuvas, sem falar textualmente desses elementos. E aí chegamos na questão do estilo gráfico, né? Como o estilo gráfico é relevante na questão desses quadrinhos. E aí nós temos dois tipos também de modalidades diferentes. Um que trabalha com aquilo que eu vou chamar de traço constante, como Forest Comics, num clima de prosa. O estilo do desenhista está sempre presente em todas as formas de representação da história, sejam seres humanos, sejam animais, sejam objetos, seja a natureza. E no Heróis do Clima e no Magneto e sua turma você tem ora o desenho humorístico ou cartunesco, simplificado, tá? E ora o desenho realista. No caso do Magneto e sua turma, o desenho mais realista é voltado para a representação de adultos e o cartunesco para representar crianças e adolescentes, levando em conta, como eu já falei, que é um trabalho institucional. E no Heróis do Clima, para diferenciar a ficção da, aspas, da realidade ou da factualidade, tá? Ela é baseada na ideia de eu vou desenhar esses personagens do mundo real, cientistas, políticos, de modo mais realista possível dentro do universo gráfico possível criado pelo Caco, né, para não destoar completamente. Tá? E os personagens ficcionais são abertamente cartunescos. E aí, quando eu me toquei em algum momento para a pesquisa, gente, é isso, você começa de uma ideia, você vê que às vezes a ideia dá certo, às vezes não, e aí, bom, eu tenho que jogar aqui alguma coisa ligada à questão dos tipos textuais. Porque, como eu falei, esses quadrinhos têm finalidades narrativas, finalidades comunicativas diferentes, perdão. E aí aí chama a atenção que o trabalho do Forest Comics, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho para vocês poderem ver, ele é um trabalho majoritariamente argumentativo. Tanto é argumentativo que se ele quisesse eliminar os quadrinhos, as imagens, as sequências de imagens da peça, ela existiria sem nenhum problema. Porque o texto se basta. É como eu sempre digo, tem muita terra para pouco índio. Aí o índio responde, nada disso, onde tem terra indígena, tem floresta em pé. Se por um lado o agronegócio é o principal responsável pela destruição das florestas, então as imagens aqui aparecem muito mais para reforçar o discurso, de um modo lúdico, obviamente, tá? Mas não tem o mesmo peso que vai ter nos outros quadrinhos analisados. Tá? Então, por conta da imagem não ter a força argumentativa tão forte como tem em termos narrativos, descritivos, mas a gente entra numa discussão que vai de Freud a Martine Joly sobre o potencial narrativo, argumentativo da imagem, e não vai caber aqui agora. Tá? Então, o que a gente vê predominando, até pela questão da quantidade de quadros, é efetivamente o tipo narrativo de contar uma história com começo, meio e fim, com personagens, às vezes usando outros tipos textuais. 5 minutos. Beleza, Nubu, obrigado. Tá? Mas, de algum modo, o Forest Comics é o único que é mais centrado, vamos assim dizer, se a gente pudesse pesar percentualmente, na argumentação.
E aí, referências à noção climática, referências textuais, à noção de mudança climática, tá? O Heróis do título aparece logo no paratexto, no subtítulo da obra, tá? E no clima de prosa, que está bem claro também. E aí os comentários sobre os corpos, tá? Primeiro, a posteriori, percebemos a posteriori não haver recurso de antropomorfização desses elementos climáticos ou mudanças climáticas. As tramas apresentam como elementos centrais os seres humanos. E aí a hipótese para isso, para explicar isso, talvez seria representar visualmente tais elementos emprestaria a essas produções um ar mais infantilizado. E 2, mostrar seres humanos como principais responsáveis pelos problemas que levam à noção de que apenas eles podem reverter esse quadro. E talvez 3, utilizar seres humanos auxilia na criação de maior identificação e ou empatia pelos leitores. Ou tudo isso junto de repente. Tá? Segunda consideração em consequência da primeira, a natureza se torna personagem passiva, sofrendo a ação dos seres humanos, o que pode indicar, por um lado, impossibilidade da natureza reagir sozinha, ou 2, possibilidade que nos parece mais efetivamente, mais real, é a possibilidade de mudanças climáticas ocorrerem como respostas às agressões sofridas, se a gente for pensar isso narrativamente. Tá? Terceiro, as representações visuais variam conforme a extensão do título e o ambiente onde a trama acontece. Tá? No Forest Comic, como é só uma página, tá? Apenas a representação metonímica de uma árvore. Tá? No Magnífico, que são mais páginas, você tem a ação acontecendo dentro do colégio, imagens da natureza acompanhando as falas, os pensamentos dos personagens. O Num Clima de Prosa, por sua vez, toda a história se passa com os personagens dentro do sertão nordestino, saindo de casa, indo conversar com pesquisadores, com agrônomos. Tá? E no Heróis do Clima, como eu falei, como se passa majoritariamente em Marte, não no planeta Terra, tem esse cenário mais desolado, de contraste visual muito forte com o verde e o azul terrestres. Tá? Bom, vou chegar aqui, vou dar uma aceleradazinha aqui para chegar nas considerações finais. Tá? Então, o recurso da antropomorfização não é utilizado, ao menos nesse corpus que nós selecionamos no primeiro momento. Tá? E aí, consequentemente, a chave de análise tem que mudar um pouco, porque a questão da natureza reagindo, se a gente for pensar assim, não é mais da ordem, é mais da ordem do fazer do que do dizer. Tá? E entra uma série de questões que deslocam do fazer do dizer, perdão, para o fazer. Tá? Segunda consideração, construir um corpus apenas através de uma suposta unidade temática se tornou um problema. Como eu já falei, há outros parâmetros de avaliação: público-alvo, periodicidade, proposta editorial, gênero textual adotado, formas de produção, e eu acabei não levando em conta. Isso empresta a essa análise, de certo modo, um ar meio de desigualdade ou de disformidade. Terceiro, se há algo em comum entre todos esses títulos, é aparentemente a necessidade de expor uma argumentação ou uma explicação sobre as mudanças climáticas através do recurso narrativo, com a adoção dos personagens, conflitos, ações e espaços bem definidos. E apenas quando a gente começa a delinear os tipos textuais mobilizados em cada um desses títulos, que essas questões vão ficando claras e a gente vai encontrando um polo em comum. Não é apenas falar de mudança climática, mas é narrar ou criar uma narrativa a respeito dessas mudanças climáticas. Tá? E aí, para finalizar, é meu último slide, tá? Penúltimo. Tá? Então, nosso objetivo, num segundo momento, é expandir esse corpus de análise com a inclusão de títulos em inglês, espanhol, francês e italiano, para tentar perceber a existência de algumas regularidades e recorrências desse tipo de publicação, quadrinhos voltados para discutir a mudança climática, ou se existem, por motivos que desconhecemos, determinadas particularidades de alguma, com perdão do trocadilho, de alguma natureza. É isso, obrigado. Não vou fazer uso dos meus 42 segundos restantes, tá? Ok. Perfeito. Que bom. A gente começa a estudar a cultura japonesa, o zen budismo, a gente começa a introjetar certos maneirismos que são necessários a nós ocidentais. Bom, agora eu vou fechar aqui minha apresentação, tá, gente? Para poder chamar a próxima apresentação, que é Júlia de Azevedo Farias e Juliana Cale, não sei se é italiano, não sei se é inglês. I Am Batman. Aqui é alemão, aí é muita sopa de letrinha. Deutscher Expressionismus e sua influência no estranho mundo de Tim Burton.
Então, a dupla Juju é com vocês, tá? Boa tarde, sejam bem-vindas, tá? A CIB Jornadas. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, Tá, sim. Der ok, eu começo a cronometrar. Ok. Bom, eu sou a Juliana, sou aluna de cinema do 6º período da Universidade de Estácio de Sá, e a gente vai contar um pouco sobre a influência do expressionismo alemão no trabalho do Tim Burton com relação aos Batman, tanto de 89 quanto o de 93. Boa tarde, eu me chamo Júlia Farias, estou no 4º período de cinema também na Estácio, e eu vou começar falando sobre o expressionismo alemão, que é um movimento de vanguarda muito popular em Hollywood, e por isso ele inspirou grandes nomes, né, no cinema mundial. Um desses nomes é o Tim Burton. O expressionismo, ele já vinha sendo visto em pinturas, poesias, peças teatrais e também em outras formas de arte. E esse movimento, ele surgiu ali com o objetivo de retratar toda a angústia, todo o medo, todo o sentimento humano devido ao que a Alemanha estava passando no pós-guerra, um pós-guerra muito conturbado, com sentimentos negativos. Então, os artistas daquele período, eles procuravam expressar tudo aquilo que eles sentiam, tá? Então, ainda no cinema mudo, durante ali, mais ou menos em 1920, os primeiros filmes expressionistas, eles usavam técnicas de iluminação, como jogos de luz e de sombra, eles usavam maquiagens muito carregadas, carregadas também de sentimento, e isso ali a gente poderia ver, por exemplo, no Gabinete do Dr. Caligari, que foi um marco para o movimento expressionista alemão no cinema. Então, essa história é uma história cheia de elementos que eram recorrentes na cultura alemã da época, elementos tais como rivalidades, figuras paternas muito poderosas, mães ausentes, mulheres frágeis, como a Laura Canepa, ela cita no livro, História do Cinema Mundial. Então, falando um pouco sobre o Tim Burton, pode passar o slide, Juca? Ele é conhecido como um diretor de gostos muito peculiares e de uma criação bem bizarra, o que faz esse link com o expressionismo alemão, tá? Então, é muito fácil visualizar essas características nos trabalhos do Tim Burton. E ali depois que ele foi demitido da Disney, da Walt Disney Company, por ter feito um curta live action, Frankenweenie, que não foi muito bem visto pela Disney, ele foi para Warner Bros. E ali ele fez As Aventuras de Pee-wee, logo depois Os Fantasmas se Divertem, e por volta de 1989, durante a produção da animação de stop motion, O Estranho Mundo de Jack, ele foi convidado para dirigir Batman. E é aí que começa o expressionismo alemão e Batman, O Retorno. Pode continuar, Juca. Bom, então, o Batman surge em 1939, dialogando um pouco com o clima no ar, com o movimento no ar, que vem de uma influência importante do expressionismo alemão. E ele vem contando uma história de detetives. Não é à toa que a Detective Comics, né, que fala que abraçou o Batman, criou o Batman junto com eles. Bom, enfim, essa história ela vai se prolongando até que na década de 60 eles começam a criar uma série, eles fazem uma série de TV de comédia que quebra um pouco esse clima dos quadrinhos, e aí só em 89 Daniel Walters apresenta um projeto mais maduro, com um personagem mais congruente com aquela história do Batman que a gente via lá no início, em 1939. E aí é quando a Warner abraça essa ideia e finalmente surge o primeiro Batman das telas de cinema, com ninguém menos do que o Tim Burton para poder fazer isso, e trazendo todas essas suas características, todo esse diálogo com o expressionismo alemão que se encaixa perfeitamente bem nas histórias do Batman e do Batman O Retorno. Bom, diante desse cenário, a gente percebe que o personagem ele traz um background bastante significativo, bastante dramático, mais maduro, mais pesado, e isso dialoga muito bem. A forma como Tim Burton faz isso, logo no início do filme, é muito interessante, do primeiro filme, em que ele leva a gente
através das curvas sinuosas que a gente percebe em toda aquela arte que foi produzida na época, pós-guerra, até que a gente finalmente consegue encontrar o símbolo do Batman, que ele é conhecido mundialmente. Então, essa referência é muito interessante. O Batman vem com esse peso, vem com esse background, vem com essa história toda por trás dele, mas ele não vem sozinho, ele traz junto o Coringa, que é um dos personagens mais famosos, o vilão mais famoso aí das histórias em quadrinho, que traz histórias até hoje em dia. Ele vem cortando, marcando muito bem essa dicotomia com o Batman, porque enquanto o Batman vem todo de preto, o Coringa ele vem muito colorido, ele vem mais claro, e aí faz a gente se perguntar sobre o que é bem e o que é mal nessa história, porque a gente está muito adaptado a perceber que o colorido é o bom e que o mal é o escuro, é o obscuro, enfim. E ele faz isso de uma maneira muito divertida e muito interessante, principalmente porque o Coringa ri muito, né? E corta muito um pouco com esse Batman sisudo, pesado, que a gente vai vendo. Outro personagem também que dialoga com essa questão do expressionismo é o Pinguim. Além dele ter características físicas, ele vem com a deficiência nas mãos, que foi algo que aconteceu no pós-guerra. Ele vem com uma forma de comer muito asquerosa, ele vem dos esgotos, ele submerge das profundezas da cidade de Gotham City, e isso também é uma característica muito interessante, porque a Alemanha estava saindo dessas profundezas. A Mulher-Gato, que vem com toda essa loucura, esse clima pós-guerra traz a loucura para muitas pessoas da Alemanha do tempo, e a Mulher-Gato vem com isso, vem com esse olhar meio enlouquecido, preocupante, obsessivo, e que a gente consegue observar. E para a gente também, um personagem muito importante, que também é dito no livro do Paul Woods, é Gotham, né? Porque é uma cidade que ela respira, que ela pulsa, dando como cenário para todos os personagens viverem essas histórias. Um ponto importante para o Burton sempre foi os detalhes com a maquiagem e também com o figurino, né? Então, ele possui um trabalho muito detalhista com esses dois elementos. Então, são maquiagens densas, são figurinos elaborados que também poderiam ser vistos durante o expressionismo alemão, tá? Então, o Tim Burton, ele cria ainda um mundo mais fantasioso e também mais mórbido. No expressionismo alemão, a gente tem o claro e o escuro, como foi dito antes, que estavam sempre sendo exaltados. Então, o figurino e a maquiagem, eles serviam para ressaltar essa característica e tornar os personagens ainda mais destacados no cenário. Dito isso, o vilão Pinguim, ele é composto de algumas dessas características, né? Como aquela olheira marcada, a pele pálida, o visual grotesco, que foi dito pelo Juca anteriormente, muito parecido com o personagem do Dr. Caligari, né? O visual do Dr. Caligari no filme expressionista de 1920. Também os olhos marcados de pinguim podem ser encontrados em Cesare, que dá uma ideia de profundidade. Pode passar, Juca. Bom, como eu disse, Gotham City é uma cidade que ela pulsa, que ela vive ali por trás, dando vida, né, dando espaço para que esses personagens permaneçam ali. Bom, o que a gente pode observar dentro disso e das técnicas expressionistas é que são prédios muito longos, muito sinuosos, com gárgulas nas pontas das construções, e que dão exatamente esse sentimento de medo, esse sentimento de onde a gente está, o que está acontecendo, né? Esse pavor mesmo. A cidade é uma cidade tenebrosa, é uma cidade sombria. E outra referência que a gente também consegue ver foi um filme que logo depois do expressionismo, mas que traz bastante características do expressionismo, é Metrópole. Então, até coloquei aqui no slide para que a gente pudesse ver como essas duas cidades se dialogam, como que a cidade de Gotham, de Tim Burton, e a cidade de Metrópole tem essas características, tem essas informações muito similares. Na questão de enquadramentos, o Tim Burton, ele faz escolhas muito interessantes, né, e que também eram muito, muito comuns no expressionismo. Então, é fácil notar
essas referências na filmografia dele, não só em Batman e Batman Retorno. Então, eram planos mais próximos, como o primeiro plano, que era o close-up, o primeiríssimo primeiro plano, o primeiríssimo plano. Então, planos bastante usados pelo Tim Burton e também no expressionismo alemão. E são planos que ressaltam as emoções, né? A gente vê isso, por exemplo, na cena da Selina Kyle, que logo depois dela ser empurrada da janela, e quando ela tá no chão, ela arregala os olhos, ela abre, né? Como se ela tivesse vindo da morte, renascendo da morte. E a gente vê isso também... Né? Ok, obrigada. A gente vê isso também em O Gabinete do Dr. Caligari, quando o Cesare, ele acorda de seu sono profundo. Outra semelhança interessante é Batman e Aurora, né? Uma referência bem legal entre o fazendeiro e a mulher da cidade, quando eles estão naquele clima romântico. E o Burton coloca um plano bem parecido, um plano conjunto bem parecido com a Mulher Gato e o Batman deitados, um também próximo do outro. Pode passar, Juca. Concluindo, o Tim Burton ele usa características do expressionismo em várias de suas obras, como foi dito anteriormente, e a gente conclui que o Tim Burton ele é um dos diretores do cinema contemporâneo que somou as características do expressionismo alemão com as suas próprias características, formando uma marca muito conhecida e também admirada por todos. Eu gostaria de agradecer ao orientador Yuri Garcia e também ao meu avô, que se foi hoje, mas me deu forças para que eu estivesse aqui apresentando para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, Ju, meus sentimentos, tá? Assim, com essa informação quebra um pouco as pernas da gente, a gente fica assim meio sem graça, assim, mas meus sentimentos a você Obrigada. E a sua família, tá? Amigos, familiares, tá? Enfim. Vamos passar agora aqui para o professor Amado Xavier Braga Júnior, com o trabalho As Ondas de Publicação do Mangá Brasileiro. Carregando a apresentação. Pronto, podemos começar? Bom, assim que me dão ok, eu começo a contar o tempo. Ok, então vamos lá. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Amaro Braga, sou professor do Instituto de Ciências Sociais na Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui apresentando esse trabalho que faz parte de um projeto bem amplo que eu venho desenvolvendo desde os anos 2000. Trata-se de um mapeamento, um survey temporal que eu venho fazendo sobre as publicações de quadrinhos brasileiros. Tá? O objetivo é de mapeamento mesmo, saber assim, o que está sendo publicado, quando está sendo publicado, como chega, principalmente para poder perceber as flutuações desse produto, né, no mercado, no cenário nacional, para poder daí tirar conclusões, entender esses processos de mudança social que acometem a produção de quadrinhos no Brasil. Então, eu tenho feito alguns mapeamentos a partir de 2000 até o presente momento, e organizando essas informações em blocos quinquenais de 5 em 5 anos, para poder ter algum tipo de... fazer testes de correlações, testes de normalidade, e aí perceber se esses dados trazem informações importantes sobre como esses quadrinhos brasileiros aparecem, né? Onde eles estão, se eles usam os sistemas comerciais tradicionais, o mainstream, as bancas de revistas, livrarias, a internet, enfim, tentar perceber realmente esse cenário, como ele está estruturado e como ele se organiza. As seleções dos dados em 2020 ficaram um pouco prejudicadas, daí porque no recorte do trabalho ele está basicamente até 2015 e até 2019, né? Já que eu não fiz as viagens que normalmente faço, né, para Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e algumas localidades do Nordeste, também para mapear esses quadrinhos e esses processos de publicação. Então, a ideia, como eu já adiantei, é esse panorama dessas publicações, né, e percebê-las na forma de gráfico mesmo, sabe? Perceber se esses dados dizem algumas coisas, trazem algum tipo de informação que a gente possa tornar relevante
para compreender o formato e a aparência desses quadrinhos. E o recorte aqui é justamente da publicação de mangá. Esse mangá que os autores e a comunidade, ou seja, as pessoas que leem esse quadrinho, vão reconhecê-lo como brasileiro. Essencialmente, a ideia de que ele consiga ser visto como um material que é produzido por autores nacionais, por brasileiros, e que dialogue com essa estética, com esse estilo de produção de quadrinhos que é associado à cultura japonesa. Então, esses pontos, né, levaram em consideração desde bancas de revista, as seções de livraria, os sites, os documentos que as editoras publicam, né, lançando suas revistas mês a mês, ou quinzenalmente, ou bimensalmente, aqueles projetos que foram colocados em plataformas de financiamento coletivo, e também os grupos de fãs, os fandom, que, vamos dizer assim, muitas vezes eles produzem material, tanto digital como impresso, e compartilham eles entre o próprio grupo. Isso também é levado em consideração, já que termina sendo uma maneira de produção que representa bastante a produção brasileira, né? Nem toda ela está espelhada no sistema comercial tradicional. E daí vem algumas considerações justamente para poder perceber, né, o que faz desse tipo de quadrinho essa perspectiva de ser chamado de mangá brasileiro, né? Primeiro, seguindo uma perspectiva antropológica, leva em consideração o próprio papel que os próprios informantes têm, né, de autodenominarem suas produções como tal. Então, eles vão chamar de mangá nacional, mangá brasileiro, né? Apesar de eu fazer muito levantamento de dados para criar bancos de dados e infográficos, né, com bases estatísticas de inferência estatística, eu também realizei, ao longo desse tempo, muitas entrevistas com esses autores para poder fazer pequenas menções de como eles consideram essas características de mangá dentro do trabalho que eles fazem. Principalmente ao acompanhar eles no intervalo de 5 e 10 anos, ver o que é que muda, né? Como a percepção deles sobre aquilo que eles faziam 5, 10 anos atrás, se isso mudou ou não, né? O que é que eles incorporam de novo, né, na sua estética de desenhar, de compor histórias, etc. Então, algumas características importantes é que, apesar de mangá ser quadrinho, né, a palavra hoje ela é utilizada, principalmente aqui no Brasil, para se referir a um estilo de produção. Ele é um tipo de quadrinho que é diferente dos outros, né? E isso é uma coisa que sobressai bastante na opinião de desses quadrinistas, desses mangakás brasileiros que produzem seu material, né? Eles não consideram, quando eles denominam, né, quando eles nomeiam seu material, eles não chamam simplesmente de quadrinho, mas eles chamam essencialmente de um mangá e de um mangá brasileiro. Então, isso também é um detalhe importante para ser problematizado. Parte desses dados de pesquisa, principalmente essa construção de uma linha do tempo, de todo um conjunto de abordagens sobre tipo de publicação, né, quando ela foi lançada, dimensão material, características físicas, elementos de circulação, características de tema, gênero, enfim, autores, todos os dados possíveis sobre essas produções de mangá, elas já foram expostas numa exposição sobre quadrinhos que teve no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2018, onde teve uma sessão sobre mangá brasileiro, que eu fiz a curadoria, justamente colocando parte desses dados para compor esse levantamento sobre quem são esses quadrinistas brasileiros que fazem mangá e que denominam seu material de mangá, né? E aí, quando a gente mapeia essa frequência de publicação e organiza ela de forma planificada, né, em tabela, a gente consegue perceber, por exemplo, que há momentos onde houve grande elevação do número de publicações, né, por ano, e outros momentos onde houve uma retraída, uma retração completa desse material. Então, altos e baixas de publicação, e a ideia é justamente tentar entender o que provoca não só essa influência no processo de produção, mas também o que provoca a diminuição dessas publicações. A partir do momento que a gente começa a comparar esses dados com outros dados de ordem econômica, social, para poder ter algum tipo de inferência cuja metodologia seja mais confiável e consiga trazer explicações mais densas sobre essa realidade, né? Aí vocês têm o primeiro gráfico,
dessas publicações, pelo menos dos primeiros volumes que a gente consegue identificar, até 2010, onde eu vou dizer que é a primeira onda, justamente devido a esse formato que esses números vão ter, né, ao serem planificados, percebendo claramente uma elevação que começa ali a partir dos anos 2000, com um grande número de revistas nas bancas de revistas, depois seguido de uma queda que começa por volta de 2005, já começa a cair, né, e segue até 2010, quando há uma segunda retomada. Tá? E aqui você tem o gráfico completo, mostrando claramente esse efeito dessas duas ondas, né, e onde esses dois picos de cristas mostram justamente esses dois grandes momentos, onde nós vamos ter um grande número de publicações desse tipo, mangá brasileiro, né, no mercado, né, e com uma faixa de tempo muito, muito próximo uns dos outros. É só um lembrete, né, dessa questão dessas duas grandes ondas, e aí eu uso isso como inferência para poder criar as categorias de análise e para perceber essas mudanças de mercado, né? Então, claramente, a gente tem, quando a gente fala de mangá, esses dois grandes momentos, apesar de você ter um primeiro ali por volta da década de 80, mas muito ainda restrito, com poucas publicações por ano, a grande parte desse mercado ele vai se modificar, ele vai impactar a produção de quadrinhos brasileiros justamente nesse período, a partir dos anos 2000 para cá, né? E aí o que é que provoca muitas vezes essas mudanças? Também utilizando como comparação outros dados. Eventos de cultura pop, que quando a gente mapeia, coloca em gráficos, você consegue perceber que é uma correlação direta, inclusive com índices estatísticos, mostrando que quanto mais tem esses eventos de cultura pop nessas regiões, maior é a frequência de publicação e de produção de mangás. E aí, quando eu entrevisto, por exemplo, as pessoas que produzem mangás e que estão nesses eventos, muitas vezes elas revelam que os mangás que elas fizeram foram justamente para serem circulados nesses eventos. Ou seja, há uma correlação direta entre a existência desses eventos e a produção de mangá brasileiro, nesse estilo. E é um índice muito maior do que outros tipos de quadrinhos, particularmente nesses eventos de cultura pop, né? Existem outros tipos de feira que a produção é mais diversificada. Mas também alguns concursos nacionais que surgiram em determinados momentos, como o Brasil Manga Awards, que muitos trabalhos foram produzidos para o concurso, apesar de não serem premiados, eles terminam se transformando em publicações posteriormente. Então, esse dado aparece depois quando as pessoas revelam que fizeram material para o concurso, não passaram, e aí publicaram por uma plataforma de financiamento coletivo ou self-publish, sozinhas, né, e foram para esses eventos para poder depois vender de mão em mão. Nacionais também muito importantes. Professor, mais 5 minutos. Site Mangá Audition. Inclusive... Ok, 5 minutos. Ok, obrigado. Um trabalho de TCC que agora também está como mestrado, que eu também estou orientando, mostrando como o Silent Mangá, ele modificou completamente a maneira de produção desses mangás. Então, os artistas meio que começaram a modificar seus álbuns para se adequar ao sistema do Silent Mangá para poder ter mais chances. Tanto é que, nos últimos anos, quase todos os prêmios estão sendo conseguidos por brasileiros, né? E, obviamente, isso vai se refletir numa política editorial bem ampla, onde nós vamos ter algumas editoras como a Draco, a JBC, criando linhas editoriais exclusivas desses mangás brasileiros e também denominando de mangá brasileiro, ou às vezes de mangá nacional em determinado período, em determinado momento. Tá? Quando eu organizo todas essas revistas, todas essas publicações por características estéticas e visuais e alguns elementos temáticos, é possível perceber 3 enquadramentos muito claros. Primeiro, são miméticas. Elas meio que tentam mimetizar, copiar o padrão de produção dos mangás originais. E quando você fala com esses autores, eles revelam claramente que a ideia é que eles querem que o material deles seja reconhecido como um mangá típico, né, que não deixe nada a desejar, inclusive usam esses termos, a um mangá original. Então, a ideia deles realmente é mimetizar completamente aquela dimensão do mangá japonês para que essa produção brasileira ela tenha qualidade, né, nos termos
que eles usam. Mas também você identifica outros tipos de produção cujo objetivo não é fazer uma mímese, uma cópia dessas publicações japonesas, e começam a integrar outros elementos estéticos, né? E isso aparece com algumas metalinguagens, algumas variações de temática, algumas estruturas, inclusive, de organização de quadros por página, e até pequenas variações de desenho, que terminam transformando esse tipo de mangá num mangá meio híbrido, entre esse estilo japonês e um estilo que nós poderíamos chamar de nacionalizado, ou qualquer outra palavra que venha a transparecer. E um terceiro tipo, que é um tipo complicado de realmente identificar, é esse mangá nativo, que é quando você tem brasileiros desenhando o quadrinho, que tem influência desse mangá, seja em diversos elementos de ordem estética ou conteudística, mas eles não mais denominam aquele produto deles de mangá brasileiro, mas simplesmente de quadrinho, né, de gibi, ou seja, qualquer outra terminologia que não está mais associada diretamente à questão do mangá, e é de que esse mangá já é nativo, né? E aí eu começo a identificar alguns desses elementos, apesar de não ter colocado em imagem, mas quem está em processo de realmente de estudar e de analisar esses fenômenos. E também acontece de ser percebido que, muitas vezes, o mesmo artista que está lá desenhando um mangá mimético em 2005, 2007, quando eu entro em contato com ele novamente em 2010, 2012, para ver o que ele está fazendo, ele já está produzindo mangás híbridos, né? E agora, em 2015, 2017, por exemplo, você já vê ele dizendo que não está mais fazendo mangá, né? E aí, mas assim, aquelas estruturas estéticas que ele produziu quando não presente no trabalho dele. Então, percebe-se também de maneira mais evidente, com mais ênfase, que pode haver que haja uma passagem meio que gradual entre a produção do mangá mimético num primeiro momento, um mangá híbrido, e até chegar no mangá nativo, que depois seja esquecido que tem influência desse mangá e se torne realmente um quadrinho brasileiro. É isso, gente. Obrigado. Tá aí meus contatos para opiniões, críticas e sugestões. Valeu, professor Amado Braga. Ou para pegar você na rua, na esquina, né? Porque assim, algumas proposições são bem polêmicas. Eu adoro polêmica, adoro briga, gente, no sentido civilizado da palavra, no sentido da briga verbal, nada de agressão, nem sair do braço, viu, Luiz Fernando Amanda? Bom, finalizando a nossa mesa de hoje, né? Finalizando as ciberjornadas também, né? De algum modo, vou chamar agora a Caroline Caetano Brito. Preço, público e promoção, os três P's que podem tornar realidade a democratização de acesso aos quadrinhos no estado de São Paulo. Carol, boa tarde, seja bem-vinda, boa apresentação, tá? Boa tarde. Obrigada. Oi, boa tarde, pessoal, também. Só lembrando que, terminada essa sessão, nós vamos ter uma sessão de encerramento. Eu vou postar aqui o link da sala, né? É um chat também, que a gente vai aqui no chat, para a gente fazer o encerramento e uma confraternização virtual, né? Com uma paçoquinha virtual, já que a real, só o Amaro teve essa oportunidade. Então, eu vou postar nesse momento o link para a última sessão, quer dizer, terminada a sessão, nós vamos fazer uma sessão de encerramento oficial. E conto com vocês, com o pessoal que está aqui nessa sala, e que é logo na sequência, é sair daqui e aparecer nessa outra sala, que já está organizada, tá ok? Caroline, assim que você falar ok, eu ligo o cronômetro e você terá os seus 15 minutos. Beleza. Ok. Então, bom, Caroline, eu sou mestre em letras e membro do GRUPESC, que é o grupo de pesquisa sobre quadrinhos da Unifesp, e do Ring Latam, que é a rede de investigadores de narrativa gráfica latino-americana. Essa apresentação é um recorte de uma pesquisa maior que eu venho desenvolvendo sobre o PROAC e a relevância das políticas públicas culturais para o desenvolvimento do mercado nacional de quadrinhos. Durante as últimas 2 décadas, vimos surgir novas formas de financiamento ao mercado de quadrinhos nacional, como plataformas de patrocínio coletivo e editais públicos de criação e publicação de história em quadrinhos. Segundo Ramos, muitas das alternativas de publicação de história em quadrinhos no país ao longo da primeira década desse século foram viabilizadas por leis de incentivo cultural.
Acreditamos que as políticas públicas culturais são valiosas fontes de financiamento para a produção das histórias em quadrinhos, e levando em consideração apenas os quadrinhos publicados na forma de livro, destacamos a iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que através do PROAC Editais, Programa de Ação Cultural, em 2008, lançou o concurso de apoio a projetos de criação e publicação de história em quadrinhos no Estado, e desde então vem selecionando anualmente de 10 a 20 projetos contemplados com prêmios em dinheiro para a produção de obras nunca antes publicadas na forma impressa, podendo também incluir criações publicadas em periódicos como tiras. Por entendermos que a iniciativa da Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo tem um papel de relevância para o desenvolvimento do mercado nacional, esse artigo tem por objetivo analisar o edital do PROAC, de modo a identificar o alcance dos resultados e os fatores que poderiam ser corrigidos para ampliar sua relevância. Trabalhamos com a hipótese de que, caso houvesse uma limitação do valor de venda dos quadrinhos selecionados, assim como um maior apoio por parte da Secretaria no que diz respeito à divulgação das obras publicadas, o edital possibilitaria uma ampliação dos públicos consumidores, impactando diretamente no reconhecimento dos artistas nacionais e no consumo de forma contínua de suas obras. Contextualizando um pouco o PROAC, aqui eu mostro para vocês que o edital, pegando os últimos anos, entre 2014 e 2018, por exemplo, ele teve 811 inscrições, 80 obras foram produzidas, e eles estão fazendo um forte trabalho na questão um esforço de descentralização dos proponentes escolhidos. Então, dá para perceber por essa tabela que os selecionados domiciliados na capital foram 37 e os de fora da capital 43, apenas como alguns dados para entender um pouco o PROAC. O objetivo, de acordo com o próprio site da Secretaria, o objetivo do PROAC Editais é fomentar e difundir a produção artística em todas as regiões do Estado, apoiando financeiramente projetos artísticos. Saliento ainda que um dos pontos essenciais do edital, que é a contrapartida, eles esclarecem que entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural gerado, objetivando com isso a descentralização e ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais. Conforme eu apresentei no título, a chave dessa análise, ela está nesses 3 P's, né, que é o público, o preço e a promoção. Levando em consideração a missão do PROAC, assim como a definição de que se espera como contrapartida, assim como a definição do que se espera como contrapartida, que eu acabei de citar, e que é um requisito fundamental do edital, eu enxergo que os consumidores da obra, o público, é um ponto principal a ser observado. E daí aqui eu uso 2 autores da área de políticas públicas para enfatizar essa questão, que é o Duran, que afirma que para transformar um frequentador ocasional em um apreciador regular de cultura, é preciso pensar a prazo mais longo e dar-lhe educação artística. Em complemento a isso, Botelho afirma que o público é fundamental para o desenvolvimento de uma política cultural, tornando-se essencial socializar os indivíduos com as linguagens artísticas. Desta forma, incluímos novos segmentos sociais entre os consumidores de produtos culturais, para daí então falarmos em democratização de acesso. Seguindo esse raciocínio, poderíamos dizer que a introdução dos quadrinhos no PNBE e sua utilização em sala de aula foi um grande passo para a ampliação do mercado nacional, não apenas por conta das obras adquiridas, mas principalmente por introduzir novos públicos no mundo dos quadrinhos,
A partir daí, os próximos passos seriam incentivar a produção nacional, divulgá-la e torná-la acessível ao público. Como incentivador da produção nacional, o objetivo principal do edital do PROAC, podemos dizer que ele está sendo bem conduzido, já que entre 2008 e 2018 ele fomentou a publicação de 140 histórias em quadrinhos através de um investimento de cerca de 5 milhões de reais. Então foram 1.800.000 reais investidos nos primeiros 5 anos, com 60 projetos produzidos, e posteriormente 3.200.000 reais investidos com 80 projetos produzidos. Mas no que diz respeito à democratização de acesso aos bens culturais resultantes, em outras palavras, das histórias em quadrinhos publicadas, o edital ainda é muito falho. O edital, ele fomenta, cada proponente selecionado, ele tem que publicar no mínimo 1.000 exemplares das suas obras. E entre 2008 e 2018, a cota de distribuição gratuita obrigatória, isso quer dizer, a quantidade de quadrinhos que o proponente é obrigado a entregar gratuitamente para a Secretaria de Cultura, para que ela faça uma distribuição entre bibliotecas de todo o estado, variou entre 100 e 200 exemplares. Então, pode-se imaginar que somente isso já tornaria inviável a ideia de garantir esse amplo acesso à população em geral, já que, em teoria, a obra é distribuída para todo o estado, que tem 645 municípios. Por esse motivo, e também sabemos que o foco não é a distribuição gratuita das obras, mesmo sendo uma possibilidade, deveria haver por parte da Secretaria um esforço maior para a promoção dessas obras, gerando, inclusive, espaços de divulgação. Para se ter como exemplo, a Secretaria de Cultura, ela criou um site chamado Estado da Cultura, que é uma plataforma colaborativa criada para servir como ferramenta de mapeamento, e isso facilitaria a divulgação e a transparência das iniciativas culturais que acontecem no território paulista. É uma plataforma que não é alimentada e que, se você faz uma busca por quadrinhos, você encontra pouquíssimas das 140 obras publicadas. Então, isso me leva a crer que, além da Secretaria não realizar muitos esforços para divulgar as obras publicadas, ela também não dá muito suporte aos proponentes no que diz respeito a isso. Desculpa. E, por último, um outro problema relacionado também é o preço de venda, que fica a critério exclusivamente do proponente, sem nenhum teto máximo. Muitas vezes isso dificulta a democratização do acesso. Eu destaco esse ponto pelo fato de que o preço acessível deveria ser parte da contrapartida. Mesmo que houvesse um desconto que incidisse sobre parte das obras comercializadas, como no caso de espetáculos e exibições culturais, que geralmente contam com meia entrada. Como forma de exemplificar o problema, algumas editoras como a Veneta e a Mino geralmente comercializam suas obras com valor de capa superior a R$ 54. E assim, até agora, com o preço mais alto, a editora Pipoca e Nanquim, na sua estreia, publicando obras de proponentes selecionados pelo PROAC, atingiu um valor de capa na sua publicação de 2019 de R$ 89,90. Enquanto isso, também temos as editoras que trabalham com preços mais em conta, como o Balão Editorial, Supial e Zapata Edições, que mantém a qualidade do produto que a gente encontra na Veneta, na Mino, e que o material ele acaba sendo acessível, já que eles são em valores inferiores. Caroline, 5 minutos, tá? Tá bom, já que eles são em valores inferiores a R$ 40. Então, como eu falei, o objetivo desse artigo era analisar o edital PROAC de modo a identificar o alcance de seus resultados e os fatores que poderiam ser corrigidos para ampliar a relevância. A gente trabalha com a hipótese de que, se houvesse uma limitação do valor de venda dos quadrinhos selecionados, assim como um maior apoio por parte da Secretaria no que diz respeito à divulgação das obras publicadas, o edital possibilitaria uma ampliação dos públicos consumidores, impactando diretamente no reconhecimento dos artistas nacionais e consumo de forma contínua das obras.
Entendemos que as políticas culturais desempenham um papel de valorização e fortalecimento do mercado nacional de quadrinhos, e conforme afirmamos anteriormente, acreditamos que o edital de apoio à produção de histórias em quadrinhos do PROAC é bastante relevante para o crescimento desse mercado, se destacando perante outros não apenas pelo valor investido, como também pelo número de obras aprovadas anualmente e por sua atuação ininterrupta desde sua criação em 2008. Acreditamos também que pequenos ajustes, como o suporte à promoção e limitação do valor de venda, poderiam alavancar de forma mais rápida esse crescimento. Como disse, sei que o objetivo principal do edital é o apoio à publicação das obras, mas alguns dos problemas apontados impedem que um item essencial como a contrapartida seja efetivado, assim como pequenas correções que não prejudicariam o objeto principal do edital poderiam potencializar os seus resultados. Essas são as minhas referências e esse é o meu contato. Ok, Carol, obrigado. Acho que agora a gente pode passar, né, professor Nobu, ao momento dos debates, né? Professor Ricardo, se quiser fazer uma síntese, ou então, se quiser já ir direto para as perguntas que estão no chat, né? Assim que a gente esgotar as perguntas do chat, que, pelo que eu vi não são muitas, aí pode pedir para outras pessoas, quem quiser perguntar. Vou ser bem sincero, quando eu vi a mesa no primeiro momento, eu falei, cara, que samba do crioulo doido, como é que a gente vai juntar tudo isso? Mas no final das contas eu vi que tinha uma certa coerência, porque havia uma palavra-chave lá, que é comunicação, né? Então, como os quadrinhos podem ser pensados dentro da problemática mais ampla do campo da comunicação. Essa diversidade é sempre bem bacana. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas se eu for fazer as perguntas, ninguém pergunta mais, né? Então, a minha ideia é abrir as perguntas, se alguém quiser perguntar, quem está aqui ainda, ou então retomar as perguntas que foram feitas aqui, que eu estou com o chat aqui aberto do lado, e encaminhar para as pessoas. Não sei como é que... Professor Valdomiro Vergueiro, você que tem mais envergadura moral e intelectual, junto com o professor Nobu, né, respeitar as suas barbas grisalhas, assim, como é que é o procedimento mais adequado? Não, eu acho que você vai lendo as perguntas que estão diretamente no chat, né? Para as pessoas, né, que você consegue identificar. Sim, sim. E daí as pessoas, como nós temos pouco tempo, acho que pedir para que cada um se limite a 3, 4 minutos na resposta, para a gente poder ter bastantes perguntas respondidas. Tranquilo, vou partir do pressuposto. Alguém está dizendo que o Amado está ganhando disparado no quesito barba. Essa disputa de barbas aí tá. Quando eu crescer, vou ficar que nem o Amaro, não tenha dúvida. E eu, que faz 6 meses que eu não corto só o cabelo, que vergonha. Mas, enfim, o professor Amado pergunta lá para o Luiz Fernando, né, se é uma tensão entre livro e reportagem, que usa a linguagem dos quadrinhos e usa os quadrinhos para compor uma reportagem no jornal. Aí ele diz que o primeiro tem um limiar com a graphic novel, um trabalho autoral, e o segundo seria o que normalmente se percebe como jornalismo em quadrinhos. Aí ele pergunta, no fim, os livros apresentados por você, em que eles diferem do trabalho autoral normal de quadrinistas? Tá, eu vou juntar a primeira resposta meio com a segunda, porque é a mesma lógica. A resposta vai pela perspectiva teórica adotada na pesquisa. A perspectiva dialógica, ela entende que o formato, ele não altera o gênero. Ele pode alterar o gênero, mas ele não necessariamente altera. Por exemplo, uma entrevista na TV e uma entrevista na revista continuam sendo entrevistas. Elas respeitam a mesma regra genérica, elas têm a mesma ideia de pergunta e resposta, tem algumas mudanças estilísticas, né, que podem acontecer numa entrevista, sei lá, ping-pong ou entrevista corrida, mas você consegue ver características tanto na estrutura, tanto no estilo, quanto na função, em ambos os formatos. Então, eu até cito na dissertação, Lima, 2009, sobre livro-reportagem, que eu falo que ele determina que, o que seria livro-reportagem, a gente fala, olha, a gente não entende o livro-reportagem dentro da pesquisa como se fosse um tipo, porque nessa lógica, por exemplo, não sei se vocês leram aquele livro do Chico Felice sobre o Fofão da Augusta, eu acho que chama Vânia e alguma coisa, não lembro o nome certo, mas é um perfil. Aquilo lá seria um livro-reportagem ou seria um perfil em livro?
Aí, por que não é reportagem, não seria um livro-reportagem? Então, eu sigo a ideia de que o formato não altera tecnicamente, né, o gênero. E aí isso vai também para a fala do Ricardo, que é de que o ponto do gênero jornalista se sobrepõe ao fato de que os quadrinhos são hipergenéricos. Eu também adotei, o Paulo não gostou quando eu falei, olha, Paulo, não vou seguir sua teoria, eu vou com o Bakhtin mesmo. E aí a ideia não foi de trabalhar com hipergênero. Então, por isso que quando a gente fala em gênero jornalístico textual, eu não uso gênero jornalístico textual. O gênero jornalístico, ele perpassa todos os tipos de formato na teoria, né, no caso. Bacana. Aqui, Nona Arte USP, também conhecido na intimidade como Nobu Shinen, né, eu acho, né? Não pergunta... sou eu. Você, Valdomiro, perdão. É porque aparecem dois Nona Arte USP. É porque a gente tem que entrar para um dar suporte para o outro. Certo. Então, pronto. Então, do Nona Arte USP, perguntando, acho que foi para Larissa, né? É para Larissa, né? Que existe mesmo a necessidade dessa preocupação em rotular e classificar tudo nos mínimos detalhes, como às vezes os colegas estudiosos da linguagem, com todo respeito, me dão a impressão de perseguir. Isso não seria contar os pés da centopeia? E aí eu comento na realidade, modo, era para o primeiro, para o Luiz Fernando, era uma provocação para o Luiz Fernando. Perdão. Tudo bem. Tá, então... Mas então se ela quiser responder também, não tem nenhum problema. Sem problema. Tá, então vou perguntar para a Larissa, que ela estava falando tanto da questão do hibridismo. Eu me lembrei de um pequeno livrinho do Peter Burke, Hibridismo Cultural, que tem outros autores que trabalham com isso também, como o Máximo Canevati, também na Itália, mas que trabalha com a ideia, o Peter Buck, de que toda cultura, no final das contas, ela é híbrida, né? Não existe cultura, aspas, pura. O próprio Bauman, na questão da identidade, no livro de identidade, já discute isso de algum modo. E a minha pergunta passa a ser, é mais importante reiterar essa questão do hibridismo, o Amado está até lembrando aqui que é um processo, né? É tão importante identificar essa questão do hibridismo, né, no teu trabalho, ou é mais importante perceber como é que essas novas fronteiras que vão diluindo-se, como é que elas são constituídas de algum modo, né? Porque no final das contas, se o hibridismo está, aspas, em todo lugar, qual é o sentido que faz a gente procurar ele se a gente já sabe que ele vai estar lá? Tá? Partindo do pressuposto de um pesquisador. O que é que eu quero encontrar? É válido procurar algo que eu já sei que está lá de antemão? Ou você acha que pode encontrar mais alguma coisa além disso, de algum modo? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, super então, bem. Com certeza, assim, eu só descobri que tem um negócio no meu olho, assim, de estar coçando o negócio. Mas, ela está chorando, eu fiz ela chorar. Desculpa. É. Mas, enfim. Eu quero dizer que plenamente eu concordo, assim, que não existe, acho que aquela questão até que eu não adentrei muito, assim, mas que quando tu trabalha com o conceito de híbrido, tu tem que alterar todos os outros conceitos de diferenciação e multiculturalidade, identidade, diferença, etc., porque tu trabalha com o pressuposto de que a hibridação é inerente e está aí há muito tempo, sabe, de que nada é totalmente puro, e eu concordo com isso, sabe, até quando a gente vai ler essas bibliografias de cultura híbridas, realmente é isso, assim. Eu trabalhei bastante com o conceito do híbrido no trabalho, porque eu acabei, assim, mapeando essas bases teóricas dentro do campo da comunicação que poderiam servir para essa questão do jornalismo em quadrinhos, baseado nos trabalhos já publicados de jornalismo em quadrinhos, que talvez, infelizmente, assim, por essa perspectiva, mas, enfim, trabalham muito na mesma tecla da hibridação, né, e dessa perspectiva mais voltada para esse lado. Eu tentei fugir um pouco disso no início, trazendo os conceitos que eu acabei trabalhando nas últimas cadeiras do mestrado ali, últimas não, primeiras, né, porque eu iniciei esse ano, mas, enfim, desse último semestre, né, que é trazendo as questões das teorias da comunicação, e principalmente latino-americana, porque eu acho que aqui na comunicação da América Latina a gente tem uma perspectiva muito mais democrática e muito mais interdisciplinar do que as comunicações de outros lugares, assim. Então, eu busquei trazer essas questões. E os autores da hibridação, eu também trouxe autores latino-americanos,
claro que eu acabei batendo bastante nessa tecla, assim, mas é porque são as delimitações que acabam existindo, assim, dentro desse campo do jornalismo em quadrinhos. Claro que dá para ir muito além disso, e devemos ir muito além disso, e explorar várias outras teorias, sabe? Mas foi uma tentativa inicial. Tá, não, eu perguntei, só para ser muito rápido, tá? Porque quando a fotografia ou a imagem é incorporada ao jornalismo, ninguém fala em hibridação do texto com a imagem. Vira uma nova modalidade de jornalismo e acabou. Tá? Então, de algum modo, acho que a grande questão é que, quando você está falando em hibridismo em relação aos quadrinhos, e aí também talvez a questão da hibridização é importante, ela cria um tensionamento que não se resolve. Quando Peter Buck fala que várias culturas são, por natureza, híbridas, né, é porque, de algum modo, esse tensionamento se resolveu. Mas talvez no caso dos quadrinhos com jornalismo, por exemplo, talvez em outras possibilidades, esse é um tensionamento que não se resolveu. E por isso nós estamos discutindo isso aqui. Se jornalismo em quadrinhos é jornalismo, se é quadrinhos ou se é uma outra coisa, né? Ô, Ricardo, eu sugiro também um diálogo com o Garcia Canclini, que ele trabalha bastante a ideia do hibridismo, que acho que vale a pena dar uma estudada nele. Tá aqui. Ele tem um capítulo dedicado a grafite e quadrinhos, como ele até anotei aqui, são culturas híbridas. Impuros. Ele chama de gêneros impuros, né? Assim, o quadrinho, de algum modo, ele vai fazer a síntese, aspas, de uma cultura letrada, verbal, e da cultura popular. Imagética, tá? É um dos livros que eu acho fantástico para discutir a questão do quadrinho com esse gênero impuro. E essa impureza, de algum modo, que a gente quer tentar não trazer ao jornalismo muitas vezes. Não, mas é quadrinho, isso aí não é jornalismo. Tá? Então, essa chave de impureza pode ser interessante para ti, talvez, de repente. Tá? Deixa eu ver aqui. Se teve alguma pergunta aqui. Alguém me perguntou, né? Eu queria ouvir a resposta do Vanderlei, né? Primeiro, como eu não lembro o nome dele, essa história do Luiz Fernando. Opa! Luiz Fernando. Não, então, como eu falo na minha dissertação, a pesquisa nasceu porque eu faço jornalismo em quadrinhos. Eu sou jornalista e sou quadrinista, e aí eu faço jornalismo em quadrinhos também no meio tempo. E eu participo de um grupo de jornalistas que fazem quadrinhos, né? Que tem o Robson, que tem o Di Maio, tem o Norberto, tem o Pabilito, tem a Elô D'Angelo. E muitas das questões no começo eram: nossa, será que o que eu faço é jornalismo? Muitos trabalhos acabam ficando, tipo, na discussão de será que isso é jornalismo ou não? E aí, a maioria era tipo assim, tinha gente, não no grupo, claro, mas por exemplo, quando eu fiz minha primeira reportagem, que tipo, mas isso não é jornalismo em quadrinhos, porque não tem nada a ver com Joe Sacco. Tipo, a ideia de que jornalismo em quadrinhos é Joe Sacco. Não, cara, pra mim, eu tenho que sair do meu país, ir para uma guerra, começar a desenhar a minha vida em vez da vida dos outros. Eu não gosto muito do trabalho dele por causa disso, assim, ele coloca a vida dele muito na frente, mas a minha ideia na dissertação era mostrar que ao a gente ver que existem vários gêneros, né, que a gente tem essa discussão dentro do jornalismo, desde 1962, com o Marcos de Mello, né, de que o jornalismo é uma coisa muito bonita, cara. A gente tem muitos gêneros, dá para fazer muita coisa, e a gente não precisa seguir só um autor, dá para ir para várias vertentes, assim. Era mais essa ideia. Não, tipo, a minha ideia não era, olha, esse livro aqui é um perfil, esse livro aqui é uma reportagem. A minha ideia era mostrar, olha, existem várias coisas. E era isso, assim. Certo. Eu queria comentar... Opa. Pois não? Não, eu queria aqui comentar o que o colega esqueci o nome e está escrito outro nome, eu acabo esquecendo. Luiz Fernando. O que o Luiz Fernando tá difícil, que ele não gosta, que, ok, eu não sou nenhuma grande fã de Joe Sacco nem nada assim, mas essa característica específica que tu comentou que tu não gosta é justamente o que eu acho tão bonito no jornalismo em quadrinhos, sabe? Porque a gente sabe que verdade é um mito, que a realidade ela é representada e depende do ponto de vista, né? Então o jornalismo, ele tem o ponto de vista do jornalista e sempre vai ter, só que nesse tipo de narrativa que tu coloca a subjetividade de quem está fazendo a reportagem, tu explicita isso, sabe? E eu acho que é uma narrativa tão sincera quando tu se coloca como presente nisso.
E eu acho isso muito interessante. Eu só queria apontar que é justamente o que eu acho diferenciado, assim, colocar essas subjetividades e deixar claro isso, sabe? Não, então, por isso que eu falo eu indico você ler Corta Bundas, se você não leu ainda. Corta Bundas é uma história que tem mais personalidade e faz o sentido a personalidade, para mim, assim, porque a minha crítica não é a subjetividade. É, por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com aquele país, com nada a ver com aquela cultura, chega num lugar e faz uma narrativa contando a história dele que, sei lá, é uma crítica mais ao lugar de fala do que, sei lá, do que a subjetividade mesmo. Porque na minha dissertação eu até falo que a objetividade é uma doutrina jornalística que não existe. Tipo, ela é uma falácia, a gente nada é objetivo. Entendeu? A gente vai fazer tudo que a gente faz é uma escolha. Toda entrevista que a gente faz, a gente está escolhendo alguém e deixando de lado outras pessoas. Então, existe uma subjetividade inerente no trabalho jornalístico. Luiz Fernando está falando do Thales, porque o Thales foi me orientando. Eu orientei o trabalho dele. Aí eu sou professor de jornalismo, dizer que não é jornalismo ia ficar feio para mim, né? Mas... vou passar aqui, vou responder a pergunta que o Luiz Fernando fez, né? Ele perguntou por que eu escolhi histórias em quadrinhos e não charge. Já respondi que não charge, porque para mim charge não é quadrinho. Charge está para o quadrinho como fotografia está para o cinema. Eu trabalho com a ideia, isso é uma ideia muito minha particular como pesquisador, que o quadrinho é a arte do corte semiótico, da sarjeta, daquilo que você não vai mostrar. Como a charge trabalha com um quadro só, lógico que você pode fazer isso, mas para mim a lógica do quadrinho não é o balão, não é a essência de personagens, é a questão da passagem de um corte para o outro e do vazio que tem no meio. Como a charge, ela pode, no máximo, sugerir esse vazio do que veio antes, do que veio depois, tá? Mas falta aquela coisa do quadrinista de o que eu escolho eliminar aqui, tá? Aquela coisa que até o Scott McClough fala de conclusão, de algum modo. A charge não tem... A conclusão dela é de um nível diferente, de algum modo. Você tem esses níveis de elipse de conclusão na literatura, no cinema. Só trabalho com a ideia, para mim, de que quadrinho, para mim, tem que ter essa sequencialidade, tá? Ainda que você possa ter charges sequenciadas dentro, isso é uma outra discussão, tá? E trabalhei com quadrinhos, e acho que foi a decisão correta, depois de ter feito esse pequeno percurso, porque o que eu percebi, e acho que é o que está em comum em todas essas produções, é o fato de haver uma questão narrativa. Você tem que apresentar personagens num determinado tempo, num determinado espaço, desempenhando determinadas ações, para que você crie algum tipo de projeção, de identificação do leitor. Acho que essa é a questão mais importante. Ainda que eu concorde contigo que talvez um inventário de charges sobre o tema também seria bastante rico, e talvez a gente tivesse até muito mais charge do que quadrinho, com certeza. Tá? Não sei quem foi o Alex, quer ser 45 horas de discussão agora, adoro discussão. Discutir sobre quadrinhos sempre é bom. Sempre, como diz lá o Laerte, lá na tirinha lá da minha fala, quadrinhos serve para qualquer coisa. Estou procurando aqui outra pergunta. Ninguém me respondeu aqui, o pesquisador argentino que diz que Gotham City só existe na mente do Batman, mas ok, tudo bem, porque realmente eu não lembro. Acho que é um psicanalista argentino, psicólogo, que diz que o Batman é meio psicótico, então Gotham City tudo só existe na cabeça dele. Mas enfim, eu não lembro agora. O Nonarte perguntou aqui, acho que é para o Amado, se os super-heróis brasileiros foram vistos como pastiches dos super-heróis originais. O mangá brasileiro não seria um pastiche também? Concordo. Em sua fase inicial, sim. Apesar da comunidade não aceitar isso como algo válido, né? Do mesmo jeito que aqueles quadrinistas brasileiros que fazem quadrinhos de super-herói também não aceitam esse tipo de crítica. Eles estão fazendo o gênero que eles querem fazer, que é espelhado num outro tipo de produto nacional. Tá? A mesma coisa que acomete os brazucas, acomete a primeira fase dos quadrinistas que fazem mangá no Brasil. Eles querem fazer ipsilitem aquilo que eles gostam de ler. Tá? E isso não é necessariamente um problema. O problema é, assim, obviamente, para a gente, é quando eles param aí. Mas isso permite que eles continuem e gerem novos produtos, que é o que eu consigo ver depois. Muitos que começaram a fazer mangá copiando
o mangá original, por assim dizer, hoje já fazem um mangá mais solto, mais livre, mais esteticamente promissor para chegar próximo do que seria uma linguagem nacional, ou que abandone, inclusive, a terminologia mangá para se referir àquilo que ele faz. Então, é como se fosse um meio. Tem uma outra pergunta para ti, Amado, aqui do Alexandre Link, né? O que delimita um mangá nativo? Se o autor não reconhece a produção como mangá e se ela se distancia estilisticamente de um mangá mimético, qual o limite do que é um mangá? Eu até respondi aqui, porque mangá para mim é quadrinho, ponto. Resolvi a questão, mas eu sei que essa resposta... Se as coisas fossem simples assim, né, Ricardo, a gente não precisava mais fazer pesquisa. A gente ia só com paçoca. Ainda bem que elas não são simples assim, né? O que acontece... tudo bem, se a gente usa quadrinhos como um termo metalinguístico, é quadrinho, tá? Mas por quê? As pessoas que fazem esse tipo de material fazem questão de denominar aquilo que elas fazem de mangá brasileiro. Quando elas fazem isso, elas criam todo um aparato estético mesmo, que delimita o que é que faz parte daquilo do que não faz parte daquilo. Do mesmo jeito que o pessoal que selecionava quadrinistas brasileiros na década de 80 para o mercado americano, quando você chegava lá com sua pastinha, ele dizia, não, vai estudar ainda, isso aqui não está bom, né? Isso aqui ainda não é o que a gente precisa. Por quê? Você cria um ambiente pelo qual se enquadram ou não se enquadram naquele gênero. Então, eles criaram essa delimitação. Realmente, a percepção desse nativo é quando a pessoa descreve aquilo que ela faz, por mais que tenha influências de múltiplas fontes, de um comic, de um desenho, de um mangá, isso falando praticamente, ela não usa mais esses elementos para se referir àquilo que ela faz. Ela vai chamar simplesmente que é o quadrinho dela, é o quadrinho brasileiro, ou seja lá qualquer outro termo que ela use. Então, é nesse momento que você vai ter realmente uma expressão de natividade, onde você não vê mais essa necessidade de do mesmo jeito que os brazucas vão dizer, eu vou fazer quadrinho de super-herói, né? Ou os mangakás brasileiros dizendo, eu vou desenhar no estilo mangá, porque esse é o melhor, é o que tem mais qualidade, e, né? Enfim. A ideia é justamente, lembre-se que essas opiniões, elas não vêm do pesquisador para a comunidade, elas são colhidas no seio da comunidade, é o que as pessoas estão falando sobre o próprio trabalho delas. Essa é a grande diferença. É curioso, Amaro, que nesse caso, então você tem pessoas que reconhecem o trabalho como sendo mangá e outras que não reconhecem como sendo mangá ou não se preocupando com isso. Seria isso? Exatamente, exatamente. Então, bacana. Como não tem perguntas aqui para a dupla Juju e para a Carol, vou fazer as perguntas aqui, porque meu librianismo e meu toque me levam a fazer isso, né? Eu queria perguntar para a Carol, eu já participei de júri aqui em Fortaleza, de editais para quadrinhos. Depois vou ser rápido, o professor Valdomiro, o professor Nuno. Tá? Temos só mais 5 minutos. Tá. Então, a minha pergunta é o seguinte, de algum modo, você, não sei se está fora do escopo da tua pesquisa, Carol, você dizer que uma obra foi selecionada, foi financiada por um edital, isso de algum modo, aspas, enquadra de modo negativamente a obra em quadrinho, de algum modo a pessoa, mas você foi aprovado por edital, não deve ser bom, se fosse bom, estava vendendo por conta própria. Eu queria saber se você chega a pesquisar um pouco disso no teu trabalho, a percepção das pessoas em relação, talvez não tanto os produtores, mas não sei, com relação à questão dos quadrinhos financiados por edital. Você me permite complementar, Ricardo? Pois não, à vontade. Eu tinha feito uma pergunta para a Caroline também, porque ela escolheu, na realidade, os três P's do marketing. Eu pergunto por que ela não considerou o quarto P, se ele não, o praça, o lugar, não se aplica às histórias em quadrinhos. Aproveitar para ela responder aos dois. Bota até o quinto de pessoas, né? Eu vou responder primeiro do Valdomiro. A gente coloca até o quinto, né? No caso, eu não coloquei praça, primeiro porque eu já estava identificando bastante que era dentro do estado de São Paulo, e mesmo se a gente fosse pensar do ponto de vista da distribuição, o edital ele não tem influência sobre isso. Então, o edital ele pode influenciar, dar suporte com relação à promoção, ele, por conta das questões de contrapartida, que para que elas sejam válidas, entendo eu que deveria haver uma limitação de preço, mas até poderia ter
alguma coisa relacionada à distribuição, mas assim, eu acho que esse é um dos poucos pontos em que assim o edital não se envolve na forma como essa obra vai ser vendida depois. O único ponto que ele se envolve é como ele vai distribuir os 100 ou 200 exemplares ali da contrapartida, que não é muito claro também a forma como isso acontece. Então, por isso que eu deixei praça de lado. E não sei se ficou Tá bom, claro. Bom, claro. Daí, com relação à sua pergunta, Ricardo, eu acho o contrário. Por exemplo, até tem uma parte da minha pesquisa que aponta como as obras, no caso, eu estou sendo bem específica com relação ao PROAC, como eu falei, por conta do tempo que o edital existe, a quantidade de obras, por ser um edital especificamente para quadrinhos, diferente do que acontece em outros editais. E no caso do PROAC, a gente tem quadrinhos selecionados pelo PROAC que foram indicados ao Prêmio Jabuti, vencedores do HQ. Muitos dos quadrinistas que foram selecionados pelo PROAC posteriormente foram contratados para publicar obras pelo selo MSP do Maurício de Souza, como o Orlandelli, você vê a obra do Cascão, Chico Bento, Jeremias, e todos esses vieram de quadrinistas que foram anteriormente selecionados pelo PROAC. Então, ao meu ver, quando a gente vê todos esses resultados, eu não vejo isso como, alguém possa ver isso como de uma forma de preconceito, porque eu acho que, assim, tem diversos pontos ali que demonstram que são quadrinhos de qualidade. Então, eu nunca tinha nem pensado por esse ponto, porque, assim, na experiência que eu tive no contato com esses autores, eles sempre demonstraram que o PROAC foi um caminho interessante. Por exemplo, o Wagner William falou que quando ele venceu o PROAC com o Maestro Cuco e a Lenda, foi bastante interessante para ele, porque ele conseguiu dedicar um tempo exclusivamente aos quadrinhos, e isso fomentou as outras obras que ele fez. Os quadrinistas são muito positivos com relação a isso. Certo. Então, rapidinho, para não deixar a Juliana e o Juca sem pergunta, tá? A minha pergunta é bem simples, saber se eles levaram essa questão do estudo do expressionismo para se eles chegaram a se preocupar com como isso foi, vamos dizer, influenciou de algum modo, por exemplo, nos quadrinhos do Batman, ou se... Enfim, se vocês fizeram algum estudo levando em conta a questão dessas idas e vindas para o campo dos quadrinhos, para os quadrinhos do Batman. Eu sei que quem está levando em conta que tem o Batman dos anos 60, o Batman Camp, muito colorido, e que o Jim Burton vem meio que tipo assim, tipo o Frank Miller, vamos botar o Batman no lugar. Vocês perceberam alguma influência disso dos quadrinhos do Batman depois, do Tim Burton? Muita gente fala, por exemplo, dos X-Men, dos personagens da Marvel que modificaram muito em função do cinema. Bom, depois disso, a gente percebe que... Trabalho de vocês. Tá me ouvindo? Tá. Você está perguntando na criação do Batman do quadrinhos, ou você está perguntando do que veio depois do Tim Burton? Depois. Eu estou perguntando depois, né? Depois a gente percebe uma influência... A gente percebe uma influência bem forte, principalmente depois de quando você vê Gotham. Você já tem esse olhar, né? Quando você volta para as novas produções que dialogam com o Batman, você já vem com um personagem mais denso do que aquilo que era feito, por exemplo, na década de 60. Isso é perceptível. O próprio cenário faz isso, a construção do personagem, eles resgatam muito dessa estrutura no ar aonde o Batman foi criado lá atrás no quadrinho, porque ele começa com um personagem mais denso, suaviza, e depois a gente revisita essa estrutura, esse background lá na frente. Então, hoje permanece essa mesma estrutura. Perguntei porque, como o filme do Coringa do ano passado tem uma estética mais filme anos 70, né, por assim dizer, ele se enuncia como se fosse um filme dos anos 70, você cria um tensionamento aí que é esteticamente interessante. Legal.
Mas é isso, professor Valdomiro Vergueiro, 6h29. Muito bom. Fortaleza no Brasil Muito fechou a nossa brilhante mediação. Ricardo, agradeço muito a sua intervenção. Agradeça não, estou esperando a paçoca pelo correio. Já pusemos no correio, espere aí que vai por Sedex. Então, agradeço a presença de todos e convido mais uma vez para participarem do nosso bate-papo que vem em seguida. Não sei se o Nobu tem alguma coisa para acrescentar. Nobu? Oi, eu abri o microfone. Não, é só agradecer realmente a participação de todos, as imitações são muito boas, e até ressalto meus sentimentos, né? A Júlia, puxa vida, né? Apesar desse trauma todo, participar aqui desse trabalho que nos honra sempre prestigiar aqui as nossas jornadas, né? No caso, as cyberjornadas. E convidar novamente a todos, o link está aqui no chat, né? A sala já deve estar sendo aberta pelo CELBILA, e a gente, então, encerra a sessão, o professor encerra oficialmente a sessão e as jornadas, os trabalhos das jornadas efetivamente, né, das cyberjornadas. Então, sessão encerrada, agradeço a presença de todos, um abraço, bom fim de semana. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.